Harry acordou abruptamente na manhã seguinte, surpreso por ter realmente conseguido dormir novamente. Os eventos da noite anterior voltaram à sua mente como uma avalanche. A descoberta do plano de Dumbledore, o incidente na biblioteca, Snape perdendo a cabeça e, mais tarde, pedindo desculpas por isso. Por quê? O que ele ganharia fazendo isso? Ele não se meteria em encrenca? Não era exatamente isso que Dumbledore queria desde o início, que ele me fizesse sofrer? Então, o que Snape ganharia fingindo ser gentil? Harry se espreguiçou e em seguida levou o braço direito ao peito, sentindo a dor persistente no ombro. Cerrando os dentes, vestiu-se, ignorando cuidadosamente a dor. Tecnicamente, não havia mais perigo em estar na companhia de Snape do que já havia. Snape podia fazer o que bem entendesse, e Harry não conseguiria escapar, pelo menos não até descobrir como romper os feitiços. Enfiando o canivete no bolso, Harry dirigiu-se à cozinha. Snape estava sentado em seu lugar de costume à mesa, mas não havia jornal à vista. Ele acenou com a cabeça para Harry, indicando a comida. Harry comeu com cuidado, em guarda, sabendo que Snape acabaria falando. E ele fez. Ocorreu-me, Sr. Potter, que não o avaliei quanto a possíveis ferimentos permanentes que possa ter sofrido pelas minhas mãos, disse Snape num tom de voz indecifrável, embora Harry achasse ter vislumbrado um lampejo de remorso nos olhos do homem. Ele está apenas fingindo. Snape olhava para Harry, esperando por algo. Oh, estou bem, senhor, não há necessidade. Isso é a última coisa de que preciso. Embora sua paciência seja louvável, não posso em sã consciência deixar seu ombro sem tratamento, considerando que você mesmo o tratou. Harry sentiu seu coração acelerar. Nada bom, não o quero perto de mim, não quero ninguém perto de mim, nunca mais. Ele balançou a cabeça rapidamente. Está tudo bem, eu não preciso de... Receio que tenha que discordar de você. Harry teve vontade de bater a cabeça na mesa. Se seu ombro sofreu danos não tratados, é provável que a dor aumente e possa resultar em danos a longo prazo. Harry balançou a cabeça novamente, tentando bravamente controlar sua ansiedade. Não, obrigado, senhor, eu não. Snape ergueu a mão, silenciando Harry, que enrijeceu, os olhos seguindo os movimentos de Snape. O homem baixou a mão, parecendo um tanto agitado. Respirou fundo, como se reunisse os últimos vestígios de sua paciência. Sr. Potter, sei que o senhor não acha necessário, mas é imprescindível que os danos sejam reparados. Preferiria muito que me permitisse fazê-lo. Contudo, caso continue a recusar a ajuda, não terei outra alternativa senão insistir. Harry queria correr o mais rápido e o mais longe que pudesse, até estar de volta às ruas, sozinho e no controle. Agora não tenho escolha. Quando não cedo, dói mais, e não tenho dúvidas de que ele poderia me forçar. Vai acontecer não importa o que eu faça. As mãos de Harry começaram a tremer, e ele nem se deu ao trabalho de tentar disfarçar. Ele acenou com a cabeça uma vez, secamente, evitando o olhar de Snape. Sr. Potter. Harry ergueu os olhos por entre a franja. Sr. Potter, vou reiterar, como parece que você exige que eu faça, que não lhe causarei nenhum dano. Pretendo reparar o prejuízo, não agravá-lo, disse Snape num tom claramente tranquilizador. Harry lançou um olhar fulminante para Snape, não havia motivo para não fazê-lo agora. Snape faria o que quisesse, mas Harry não seria nada amigável. Claramente, ser amigável não tinha funcionado até então. Snape, contrariamente às expectativas de Harry, não o repreendeu por sua grosseria. Simplesmente balançou a cabeça levemente, com uma ruga entre os olhos. Obrigado. Se já terminou de comer, por favor me siga. Harry acenou com a cabeça, e ambos se levantaram, Snape brandindo a varinha para limpar a mesa. Ele seguiu Snape para a sala de estar e, conforme as instruções, sentou-se no sofá enquanto Snape conjurava uma cadeira, girando-a para ficar de frente para Harry. Harry recostou-se o máximo que pôde, com as mãos cerradas em punhos, agitado demais para contemplar a mágica que Snape acabara de realizar. Snape suspirou. Sr. Potter, peço que tire a camisa para que eu possa avaliar o dano adequadamente. Harry precisou de um esforço monumental para relaxar os músculos o suficiente para movê-los. Forçando os dedos a cessarem o tremor, Harry puxou a camisa por cima da cabeça, tremendo levemente ao sentir a brisa fria acariciar seu peito.
A reação de Snape foi estranha. Em vez de estender a mão em sua direção, o olhar de Snape percorreu o torso de Harry, parando primeiro no ombro inchado e depois nos hematomas em seus braços, onde permaneceu por um instante. O olhar do homem então voltou-se para o ponto no peito, logo abaixo da clavícula, onde ele havia sido esfaqueado há algum tempo. Pelo menos Harry conseguira se livrar da faca depois daquela briga. Em seguida, o olhar de Snape dirigiu-se para a costela deformada do lado esquerdo, que nunca tinha cicatrizado completamente, e para todos os arranhões e hematomas mais recentes em vários estágios de cicatrização. Harry cruzou os braços sobre si mesmo, mas isso só chamou a atenção de Snape para cicatrizes de queimadura perto dos cotovelos, resultado de quando ele fora empurrado para dentro do fogão. O que ele está fazendo? Simplesmente continue. Harry olhou para Snape e estudou a estranha expressão em seu rosto. Era feroz e raivosa, mas Harry não achava que a raiva estivesse dirigida a ele. O homem permaneceu em silêncio por mais um instante, seu olhar percorrendo o rosto de Harry. Harry evitou seu olhar, encarando resolutamente as mãos de Snape, que ainda não haviam se estendido em sua direção. "Suas pesadelos são frequentes?" perguntou Snape em voz baixa. "O quê? Maldita sua perspicácia. Só ele para fazer esta conexão. Por que ele está perguntando? O que lhe importa?" Harry permaneceu teimosamente em silêncio. Snape podia cutucar e cutucar até não aguentar mais, mas Harry não ia facilitar as coisas para ele. O homem estudou-o por mais um longo momento, antes de se endireitar na cadeira e sacar sua varinha. Harry imediatamente se enrijeceu e fez um esforço enorme para não correr para a porta. Snape o estudou com os olhos semicerrados. "Senhor Potter, desejo apenas lançar um feitiço de diagnóstico para determinar o estado do seu ombro. Nada mais. O senhor não sentirá nada." A respiração de Harry acelerou ainda mais com isso, e ele lançou um olhar rápido ao redor do quarto, procurando uma rota de escape. "Embora sua cautela seja prudente caso eu represente uma ameaça, minha intenção é apenas ajudá-lo." É o que todos eles dizem. O medo começava a dominar os sentidos de Harry. "Você é um mentiroso, seu idiota. É isso." Todo o raciocínio lógico pareceu abandonar Harry, e ele correu imediatamente para a porta. Ela se fechou na sua cara, a fechadura rangindo. Harry simplesmente parou e ficou olhando para a porta, com o peito ofegante. "Potter." Harry virou-se lentamente e encontrou Snape na mesma posição em que ele estava, embora com uma expressão menos neutra no rosto. "Para mim, agora," disse Snape num tom assustadoramente suave, seus olhos negros fixos em Harry. "É isso aí, chega de jogos." Harry suavizou a expressão, assumindo uma expressão inexpressiva, e caminhou de volta em direção ao sofá, sentindo-se como se estivesse caminhando em direção à cadeira elétrica. Ele sentou-se e olhou para Snape, esperando. Após uma pausa, Snape ergueu a varinha, e foi apenas por pura força de vontade que Harry não se encolheu. Mas quando Snape acenou com a varinha, Harry não sentiu nada. Seu ombro simplesmente brilhou em vermelho por um instante e depois parou. "Foi só isso? Valeu a pena toda a sua demonstração anterior?" perguntou Snape num tom que Harry considerou condescendente. "Dane-se." Harry não gostava de ser tratado com condescendência. Ele não tinha motivos para acreditar que Snape não fosse o machucar. "Sim," disse Harry com voz firme. "Vamos ver como ele está agora depois disso." No entanto, Snape apenas olhou para Harry com uma expressão indecifrável no rosto. "É lamentável que o senhor se sinta assim, Sr. Potter. É uma pena que eu tenha que ficar aqui sem camisa enquanto você agita sua varinha na minha cara." "Agora, voltando ao assunto principal", disse Snape, num tom de voz mais profissional, "embora seu ombro tenha sido recolocado corretamente, foi feito de forma um tanto brusca, o que agravou o inchaço e a rigidez que você está sentindo. Portanto..." Snape tirou um frasco de um líquido azul brilhante de dentro de suas vestes. "Isso vai aliviar o inchaço." Ele entregou a poção a Harry, mas Harry não a tomou, apenas olhou para Snape com as sobrancelhas arqueadas. "Você espera que eu beba isso de livre e espontânea vontade? Parece veneno. Vai ter que me obrigar a engolir. Não vou morrer nas suas condições." Snape parecia irritado. "Ajudaria se eu primeiro experimentasse a poção para que você pudesse ter certeza de que não tenho intenção de envenená-lo?" "Talvez, senhor. Só seja letal em grandes quantidades", disse Harry secamente. Nesse momento, Snape pareceu ligeiramente divertido.
Ele acenou com a varinha e Harry recuou bruscamente, mas nada aconteceu. Pelo menos não com ele, porque um instante depois, um livro voou para a mão de Snape. Ele folheou rapidamente as páginas e o entregou a Harry. Esta é a receita da poção, e está ilustrada aqui. Snape apontou. Harry olhou para o livro e viu uma imagem de uma poção azul idêntica à que Snape tinha na mão, intitulada Poção Anti-Inflamatória. Ele leu rapidamente os ingredientes, sem encontrar nada que parecesse sinistro. Mas o que ele sabia? Só porque não continha beladona não significava que era seguro consumi-la. Como não duvido que você saiba, considerando a pesquisa aparentemente extensa que julgou conveniente realizar, se uma poção for alterada de forma significativa, ela não terá a aparência pretendida. Boa tentativa. Quase me enganou. O senhor é mestre em poções. Tenho certeza de que o senhor, mais do que ninguém, seria capaz de contornar isso. Snape deu um leve sorriso irônico. Embora você me lisonjeie com sua avaliação tão generosa das minhas habilidades, nem mesmo eu sou capaz de tal feito. É o que você diz. Harry continuou encarando Snape, recusando-se a aceitar a poção. Snape parecia cada vez menos divertido e rapidamente mais irritado. Você está sendo irracional, Potter. Não, apenas razoavelmente cauteloso. Snape parecia furioso agora. Você vai beber. Agora. Harry balançou a cabeça, recuando um pouco. Não, você vai ter que me obrigar. Eu não sou idiota. Snape levantou-se de sua cadeira, imponente diante de Harry. Ai, meu Deus, lá vem ele. Harry enterrou o rosto nos joelhos, abraçando-os forte enquanto esperava que Snape o agarrasse. Mas nada aconteceu. Passou-se um minuto, depois outro. Harry ouviu Snape sentar-se e espiou por entre os dedos. Senhor Potter, disse Snape em voz baixa, não tive a intenção de assustá-lo. Os olhos de Snape estavam ligeiramente semicerrados, embora seu rosto permanecesse indecifrável a sem pedir. Não estou com medo. Harry se desembaraçou lentamente e ergueu o queixo. Snape parecia tenso, mas já não estava mais zangado. Se você me ajudasse a preparar a poção que preciso, você estaria disposto a consumi-la? Harry estudou o rosto de Snape, sem acreditar totalmente em sua oferta, mas por mais estranho que fosse, Snape parecia sincero em sua declaração. Eu consigo fazer isso. Acho que ele realmente não quer me envenenar, senão teria me forçado. Talvez ele tenha bolado outro plano. Sim, senhor. Muito bem. Você me acompanhará ao meu laboratório de poções logo após o almoço. Pode ir. Snape acenou com a varinha e a porta se abriu. Harry vestiu a camisa e saiu do quarto o mais rápido que pôde, sem correr. Em vez de ir para a biblioteca, Harry voltou para o jardim e correu tão longe da casa quanto pôde. Parou junto à sua árvore favorita e subiu por seus galhos, quase sem notar a dor no ombro, até ficar quase completamente escondido pelas grandes folhas verde escuro. Por que Snape tinha começado a notá-lo agora? Tudo estava bem antes quando eu e Snape simplesmente se deixavam em paz, mas por algum motivo, agora Snape insistia em fazer perguntas e não parava de se intrometer onde não era chamado. Nada disso fazia sentido para Harry, e ele sentia saudades dos primeiros dias em que estivera ali, quando mal precisava olhar para Snape. Não entendo. Ele claramente quer me dar poções de cura, já que está se dando ao trabalho de me deixar ajudar a prepará-las. Se quisesse me envenenar, não faria isso. Então por quê? A única explicação plausível que Harry conseguiu encontrar era que Snape realmente estava arrependido por tê-lo magoado, mas isso não fazia sentido. Talvez ele simplesmente não queira que Dumbledore descubra. Mas isso também não fazia sentido. Segundo minha teoria, Dumbledore quer que eu seja infeliz aqui e em qualquer lugar onde eu more antes de Hogwarts. Infelizmente para ele, eu descobri seu plano. Nada fazia sentido, e Harry odiava isso. Ele sempre sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos tinha uma ideia, mas agora estava sem pistas, e isso não estava certo. Após um tempo indeterminado, Harry calculou pela posição do sol que já era a hora do almoço. Saltou do galho da árvore e correu para dentro, constatando que não estava muito enganado. Sem olhar para Snape, Harry sentou-se à mesa da cozinha, encheu o prato e comeu em silêncio. Seus relativos se davam ao trabalho de alimentá-lo regularmente? Puxa, mais perguntas? Gostaria de saber por que o senhor perguntaria isso. Snape estreitou os olhos.
A julgar pelo seu estado físico, só posso concluir que, no mínimo, os trouxas fizeram pouco para garantir o seu bem-estar. Se eu mentir, significa que me importo com a verdade, o que não é verdade, mas também não vou revelar tudo o que estou sentindo. Poderíamos chegar a muitas conclusões para explicar meus hábitos alimentares, então me pergunto por que você escolheu essa. Isso mesmo, basta ser educado e fingir que não sabe de nada. Você tem mais alguma? Perguntou Snape sarcasticamente. Harry reprimiu o olhar fulminante que tanto desejava lançar a Snape. Nenhum que eu queira compartilhar com você. Pare de falar comigo. Para a irritação de Harry, Snape apenas ergueu uma sobrancelha com ar condescendente. Espero que você esteja ciente de que acabou de responder à minha pergunta. Por que o senhor pensa isso? Sua resposta foi simplesmente uma maneira um pouco mais educada e elaborada de me informar que isso não é da minha conta. Bem, não é. Portanto, continuou Snape, está claro para mim que eu estava correto em presumir o que presumi, já que evitar minha pergunta é, na verdade, uma maneira de me fornecer uma resposta afirmativa. Harry teve vontade de rosnar. Por que Snape não podia simplesmente calar a boca e cuidar da sua própria vida idiota? Tire suas próprias conclusões, respondeu Harry em um tom deliberadamente calmo e olhou para a comida indicando que havia encerrado a conversa. Felizmente, Snape não disse mais nada e o silêncio reinou pelos 10 minutos seguintes. Harry comia devagar, tentando adiar o momento em que teria que acompanhar Snape ao laboratório de poções. Embora tivesse interesse em preparar poções, não valia a pena ficar na companhia de Snape por mais tempo do que o necessário. Ele mexeu a comida no prato com o garfo até que tudo se transformasse em uma papa marrom sem graça. Sr. Potter, a julgar pela atividade que o senhor está realizando, fica claro para mim que o senhor já terminou. Snape levantou-se abruptamente e caminhou em direção à porta, agitando a varinha para limpar a mesa. Harry gemeu por dentro, mas levantou-se e seguiu Snape pelo corredor. Harry hesitou quando chegaram à porta do laboratório. E se aquilo fosse um teste? Talvez Snape quisesse saber se Harry ainda seguiria a regra de ficar longe do laboratório. Como de costume, Snape deduziu corretamente o motivo da hesitação de Harry. Sei que o informei em termos bastante enfáticos de que não deve entrar no meu laboratório. Entretanto, essa regra deixa de valer se eu o acompanhar. Harry assentiu com a cabeça, desviando o olhar, e Snape acenou com a varinha para abrir a porta. Harry seguiu Snape por uma escadaria íngreme até uma sala grande e escura. Harry tentou reprimir sua apreensão. Se acalma. Ele não precisa te trazer aqui embaixo para fazer nada, ele poderia muito bem fazer lá em cima. Para seu aborrecimento, Snape mais uma vez notou sua ansiedade. Seria bom você relaxar, não tenho a intenção de desmembrá-lo para usar em ingredientes de poções, já que pouquíssimas poções requerem partes do corpo humano, disse Snape secamente. Harry quase bufou, mas estranhamente o comentário de Snape o deixou um pouco mais relaxado. Snape acenou com a varinha novamente, e algumas lâmpadas presas à parede se acenderam, revelando que a sala estava ocupada por mesas com caldeirões de diversos materiais e tamanhos. Havia algumas estantes contendo livros de poções, e prateleiras repletas de inúmeras poções embataladas e ingredientes de aparência estranha. Apesar de si mesmo, Harry olhou ao redor com interesse. Agora, um pouco menos ansioso, ele até estava bastante animado para tentar fazer uma poção, depois de ter lido tanto sobre elas. Harry ergueu os olhos rapidamente quando Snape se aproximou, carregando o mesmo livro que havia mostrado a Harry lá em cima, aberto na receita da poção anti-inflamatória. Como esta é uma poção bastante avançada, vocês irão principalmente observar sua preparação, adicionando ingredientes apenas conforme eu disser. Entendido? Disse Snape severamente. Harry assentiu com a cabeça, desviando o olhar, e Snape acenou com a varinha para abrir a porta. Harry seguiu Snape por uma porta estreita, a qual se revelou ser um armário de ingredientes. Eu direi os ingredientes e você os trará para mim. Você concorda? Perguntou Snape. Sim, senhor. Snape começou a chamar os ingredientes e Harry os encontrou rapidamente, entregando-os a Snape.
Ele está falando sério mesmo. Ele me pediu para comprar os ingredientes para que eu tenha certeza de que ele não está adicionando nada. Quando todos os ingredientes estavam reunidos, Harry seguiu Snape para uma mesa posta com um caldeirão grande e preto, com uma chama baixa acesa embaixo. Agora vou adicionar primeiro o xarope de Eleboro, conforme indicado aqui. Você vai medir 2/4 litros de Boswellim. Harry começou a relaxar gradualmente, ainda mais à medida que a poção progredia. Snape seguiu as instruções do livro à risca, embora Harry tivesse certeza de que conseguiria fazer a poção sem o livro. Ele permitiu que Harry medisse e ocasionalmente adicionasse ingredientes, e perto do final deixou que ele mexesse a poção. Harry estava fascinado. Aquilo não tinha nada a ver com a aula de química como ele imaginava. Cada ingrediente fazia a poção mudar drasticamente, muitas vezes em maneiras totalmente inesperadas, e até mesmo mexer a poção a afetava significativamente, engrossando-a ou alterando sua cor e textura. O interesse de Harry era tanto que ele quase tolerava a presença de Snape. Ele mantinha-o à vista o tempo todo, mas seu medo de uma reação violenta de Snape foi diminuindo com o passar do tempo. Após aproximadamente 45 minutos, a poção estava quase pronta. Enquanto as poções fervem, eu permitirei que você tente fazer uma poção para ferimentos superficiais, já que é bem menos complexa. Snape entregou a receita a Harry e Harry voltou ao armário para reunir os ingredientes, olhando ocasionalmente para Snape para ter certeza de que não havia adicionado nada à primeira poção. Harry virou o caldeirão para Snape e começou cuidadosamente, conferindo cada instrução, enquanto Snape ocasionalmente fazia correções. A poção era bem simples e depois de um tempo estava pronta. Snape se aproximou para inspecioná-la. Bastante adequado para uma primeira tentativa, Sr. Potter. Apenas certifique-se de mexer com mais força no futuro. Ele acabou de me elogiar. Talvez ele só queira que eu pense que a poção está boa, mas na verdade está tudo errado. E... não, parece que está como deveria estar. Harry acenou com a cabeça a Snape, sem saber como responder, e Snape embatelou as duas poções. Ele fez um gesto para que Harry se aproximasse. Me siga. Harry tensionou novamente, mas seguiu Snape para uma porta que dava para uma sala lateral repleta de poções embataladas. Ele indicou a Harry uma cadeira de madeira encostada na parede e entregou-lhe o frasco de poção anti-inflamatória. Presumo que agora você acredite que isso não é veneno? Perguntou Snape bruscamente. Harry assentiu rapidamente. Ele não entendia por que Snape achava tão vital que Harry tomasse a poção. Mas como claramente não era venenosa, esvaziou o frasco. Quase imediatamente, sentiu a tensão deixar o ombro direito e quase pôde sentir o inchaço diminuir. Harry sentiu um aperto no peito, mas desta vez não era de medo. Quando alguém já havia se dado ao trabalho de curar seus ferimentos? Quando alguém sequer se importou? Harry não confiava nos motivos de Snape, mas não conseguia encontrar nenhuma explicação lógica. Obrigado, sussurrou Harry. Snape franziu a testa, aquela expressão feroz cruzando seu rosto mais uma vez. Não me agradeça por tratar uma lesão que eu mesmo causei. Mas eu acho que ele nem deslocou meu ombro de propósito. Que diabos está acontecendo? Ele não disse sequer uma palavra de desagrado enquanto estivemos aqui embaixo. Snape falou novamente. Quanto às lesões antigas, como a costela mal cicatrizada e as cicatrizes, elas estão além da minha capacidade de curar adequadamente. Portanto, serão tratadas pela enfermeira da escola no início do período letivo. Ele lançou a Harry um olhar que claramente indicava que não haveria escapatória. Sim, mais tarde é bom. Posso esperar, possivelmente para sempre. Snape então entregou a Harry a poção que ele mesmo havia preparado, a qual assumira uma tonalidade verde pálida. Pode ir. Entretanto, se você se esquecer de aplicar o bálsamo, e eu lhe asseguro que saberei se o fizer, eu mesmo o aplicarei, disse ele austeramente. De jeito nenhum você vai fazer isso. Harry lançou a Snape um olhar que comunicava seus pensamentos. Snape apenas retribuiu o olhar, dizendo com os olhos que se Harry quisesse evitar aquilo, era melhor aplicar a poção. Sem dizer uma palavra, Snape entregou a Harry o livro de poções que estava usando, e Harry acenou com a cabeça em agradecimento.
subiu as escadas rapidamente e se aconchegou na biblioteca para não ter que pensar em como nada daquilo fazia o menor sentido. O tio Vernon prende Harry contra a parede pelo pescoço. Uma veia roxa salta em seu pescoço enquanto ele se inclina para mais perto até que seu rosto esteja a poucos centímetros do dele. Não vou tolerar isso debaixo do meu teto! Harry se debate sobre o aperto e Vernon pressiona com mais força, obrigando Harry a ficar imóvel para que suas vias respiratórias não sejam completamente obstruídas. Harry sente a mão carnuda do homem tremer levemente sobre sua garganta e, por um instante, percebe um lampejo de medo em seus olhos. Está me ouvindo, garoto? Vernon solta o pescoço de Harry apenas para agarrá-lo pelos ombros e sacudi-lo com tanta força que a parte de trás de sua cabeça bate dolorosamente contra a parede. Responda-me! Sim, senhor, Harry gaguejou. Tio Vernon lança-lhe um olhar furioso antes de o derrubar no chão. Harry está encolhido contra o barracão atrás do conjunto de casas geminadas, com a mão pressionada sobre o corte sangrando abaixo da clavícula. Se aqueles caras o encontrarem de novo, olhos escuros e penetrantes o encaram, como se tivessem feito isso a noite toda. E está escuro e não há ninguém por perto, mas não faria diferença se houvesse alguém, porque o que acontece com ele não importa. Uma mão agarra subitamente seu ombro. Harry arquejou e cravou o joelho com força no peito do agressor. Arranhou a mão que o segurava pelo ombro, rolando para o lado e caindo no chão. Procurou o canivete nos bolsos, mas não o encontrou. Ele abriu os olhos lentamente. Não estava na rua, mas sim esparramado em seu quarto na casa de Snape, que estava ao lado da cama de Harry, com uma aparência um tanto desorganizada. Harry não conseguia se mexer. Ele acabara de atacar Snape. Esse devia ser o momento em que ele ultrapassou os limites, e agora Snape tinha realmente dado uma lição em Harry, e ele teria todo o direito de... Sr. Potter? Desculpe, senhor, interrompeu Harry, ofegante. Eu pensei... Acalme-se, Sr. Potter. Não o responsabilizo por suas ações de agora, já que o senhor estava completamente alheio ao que acontecia à sua volta, disse Snape, com a voz totalmente desprovida de veneno. Harry engoliu em seco, ainda se sentindo paralisado. Eu te acordei? Perguntou Harry com a voz rouca. Não. Eu estava passando por seu quarto a caminho do meu e persegui movimento. Outro nesadelo, presumo. Por que ele continua perguntando sobre isso? Talvez se eu responder ele pare de ficar bravo, mas eu não quero. Harry se contentou com um puxão de ombro. Uma resposta vocal, por favor. Eu realmente deveria fazer o que ele diz agora. Ele tem todo o direito de estar furioso. Eu prefiro não falar sobre isso. Muito bem. Snape se afastou da cama e Harry voltou para ela, observando Snape com cautela. Snape apenas o observava e Harry se remexeu inconfortavelmente, evitando o contato visual. Ele quase se sentiu grato quando Snape falou. Sr. Potter, existem sim meios mágicos para controlar distúrbios do sono. Harry ergueu os olhos. Você quer dizer uma poção, tipo sono sem sonhos? Perguntou, lembrando-se do que havia lido no livro de poções de Snape. Snape balançou a cabeça. O sono sem sonhos não é recomendado para uso a longo prazo devido ao seu potencial viciante. Ele cruzou os braços. Eu estava falando de um ramo da magia mental conhecido como oclumência. Oclumência? Não encontrei nenhum volume sobre o assunto. Como sempre, Snape parecia ler seus pensamentos. Você não teria encontrado nenhum volume sobre o assunto, pois possuo muito poucos e nenhum deles está guardado na biblioteca. Além disso, magia mental de qualquer tipo não é uma habilidade que possa ser aprendida em livros. Ao contrário, precisa ser praticada. Magia mental? A oclumência é primordialmente a arte de proteger a mente contra a intrusão. Intrusão? Será que os magos conseguem invadir mentes? Será que ele consegue? E se ele tiver lido a minha? Os magos podem... Harry parou de falar. Sim, respondeu Snape astutamente. Alguns bruxos possuem a habilidade de acessar a mente de outros, embora seja uma habilidade rara, conhecida como legilimência. Snape parou por um instante.
Eu sou proficiente em ambas as artes. Ah, não. Ele pode sim. Snape deu um leve sorriso irônico. Garanto-lhe que não tentei acessar sua mente. Você certamente saberia se o tivesse feito. Harry soltou um suspiro, mas ainda precisava saber. Como se executa a legilimência, senhor? Perguntou Harry, meio que esperando que Snape se recusasse a responder. Para executar a legilimência, é preciso manter contato visual com o indivíduo em quem se pretende usá-la. Mesmo assim, só se consegue detectar pensamentos e emoções superficiais. Por exemplo, eu, ao manter contato visual com outra pessoa, sempre percebo se estão mentindo para mim, a não ser, claro, que o indivíduo seja um oclumente competente. Ele é como um detector de mentiras humano. É melhor eu não olhar para ele da próxima vez que mentir. Como a oclumência pode ajudar com o sono? Era um tanto ridículo que não conseguisse pronunciar a palavra nesadelo em voz alta, como se ele já não tivesse se humilhado completamente na frente de Snape, no meio de um nesadelo particularmente horrível. Ele cerrou os dentes e se obrigou a olhar para cima quando Snape falou. O primeiro passo para proteger a mente é clareá-la, o que certamente ajuda a prevenir nesadelos. Snape parou por um instante. Se você quiser, estou disposto a ajudá-lo a clarear sua mente. Quaisquer que fossem os motivos de Snape, essa oferta, se funcionasse, era vantajosa demais para ser recusada. Se os nesadelos parassem, ele deixaria de ser fraco e nunca mais teria de se lembrar de nada daquilo. Mas será que Snape conseguiria de alguma forma acessar sua mente mais facilmente se o ajudasse? Como você me ensinaria? Perguntou Harry. Snape pareceu entender a hesitação de Harry. Ele sacou a varinha e a colocou sobre a cômoda atrás dele antes que Harry tivesse a chance de se enrijecer. Vou simplesmente fornecer instruções verbais sobre os métodos de clarear sua mente, nada mais. Harry ponderou. Que mal poderia fazer? Ele acenou com a cabeça. Snape mudou de posição e naquele instante Harry conseguiu imaginá-lo em pé diante de uma sala de aula cheia de alunos mortalmente silenciosos, cada um tão intimidado que nem sequer conseguia respirar alto. O primeiro passo para esvaziar a mente, que se mostrou eficaz para a maioria das pessoas, é imaginar um lugar onde você se sinta seguro e calmo. Pode ser um lugar onde você já esteve ou simplesmente uma imagem criada pela sua imaginação. Deixe que a lembrança domine completamente a mente, esvaziando-a de todos os outros pensamentos. Snape estava suficientemente afastado da cama para que a necessidade de Harry de acompanhar os movimentos do homem não se sobrepusesse à sua capacidade de pensar. Um lugar seguro? Em lugar nenhum nas ruas, definitivamente não. Nada na casa dos Dursley. Uma biblioteca? A princípio, Harry pensou que poderia funcionar, mas percebeu que se concentrava no conhecimento que havia adquirido ali em vez do conforto que isso lhe trazia. Isso apenas o fez lembrar de sua descoberta sobre Dumbledore e da raiva que se seguiu. De repente, Harry se lembrou. Ele se repreendeu por não ter pensado nisso antes. Uma memória, tornando-se gradualmente mais nítida, desabrochou em sua mente. Um pequeno espaço aconchegante, distante, com uma presença tranquila, porém reconfortante ao seu lado. Harry tinha 8 anos e estava arrancando ervas daninhas no jardim da casa de número 4 na Rua dos Alfeneiros. O sol batia desconfortavelmente na nuca dele e o som de crianças aproveitando a tarde de sábado ecoava atrás dele. Ele odiava aquilo. Odiava estar à mercê dos Dursley, que, se pensassem que podiam se safar, provavelmente o afogariam como um dos cachorros da tia Marge. Odiava que Duda conseguisse tudo e ele nada. Odiava não conseguir controlar esse estranho poder que possuía e tudo o que ele fazia era aumentar o ódio dos Dursley, levando-os até mesmo ao medo, e tudo o que lhe restava era uma massa de hematomas no abdômen que latejava horrivelmente a cada movimento. Ultimamente, Vernon tinha o hábito de atacá-lo pelas costas e pulá-lo pelo cabelo sem motivo algum. O comportamento do homem havia mudado recentemente, passando de desdém distante para uma fúria crescente e ativa que ele nunca deixava de descarregar em Harry. E Harry sabia o porquê.
Os poderes que começaram a se manifestar no início de sua vida pareciam ter crescido no último ano, frequentemente explodindo dele de forma imprevisível e incontrolável, e Harry não podia fazer nada para impedi-los. Harry arrancou mais uma erva daninha, seus ombros contraindo quando a brisa fez algumas folhas caídas farfalhar. Cada som parecia amplificado e seus ombros doíam pela postura curvada constante, mas ele não conseguia relaxá-los por mais que tentasse. Suas mãos tremiam e um punhado de ervas daninhas escapou de seu aperto frouxo. Isso resolveu o problema. Olhando rapidamente ao redor, Harry se levantou e correu o mais rápido que pôde fora da casa. Ele sabia que levaria uma bronca por isso mais tarde, mas naquele momento isso não importava, ele só precisava fugir. Ele alternava entre correr e trotar até estar bem longe do bairro, no momento em que gradualmente diminuiu o passo, olhando em volta cautelosamente. Aquela área não lhe parecia familiar. As sarjetas estavam cheias de lixo, as casas dilapidadas e os gramados descuidados, bem diferentes da ordem e precisão da Rua dos Alfeneiros. Agora caminhava tranquilamente, bem mais calmo, chutando pequenas pedras ao andar. "Ei, você!" gritou uma voz de repente. Harry deu um pulo, virando-se rapidamente na direção do barulho. Relaxou um pouco ao ver que era apenas uma criança, uma menina, que corria levemente em sua direção. Ela se aproximou e Harry observou com cautela. Harry calculou que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, então, embora fosse um pouco mais alta, não a considerou uma grande ameaça. "Tá procurando alguma coisa?" perguntou a garota bruscamente, afastando uma mecha de cabelo castanho entemalhado do rosto. Suas roupas estavam bem desarrumadas, assim como as de Harry, e quando ela falou, Harry percebeu que lhe faltava um dente da frente. "Quem disse que estou procurando alguma coisa?" disse Harry defensivamente. A garota olhou para ele com mais atenção. "Às vezes eu também procuro coisas", disse ela, inclinando a cabeça para o lado. "Gosto de encontrar lugares onde ninguém me encontre, um lugar onde eu mando." Algo na voz dela fez Harry olhá-la mais atentamente, encontrando seu olhar. Seus olhos eram grandes e azul-cinzentos, destacando-se de forma impressionante contra sua pele bronzeada. O ar melancólico deles lembrou Harry de si mesmo. Então Harry percebeu que ela sabia. Ela era como ele, sentia o mesmo que ele, sabia como era se sentir inútil, incapaz de ser amado e solíneo. E Harry percebeu que ela também via isso nele. Ela estendeu uma mãozinha. "Eu sou Jade." Harry segurou a mão suave. "Harry", ele sussurrou. Eles se olharam por um longo momento. "Conheço um lugar", disse ela em voz baixa. Harry acenou. Sem soltar a mão dele, Jade correu rua abaixo, puxando Harry consigo. Depois de um tempo, chegaram a uma área que lembrava uma floresta. Ela o guiou entre os troncos cada vez mais para dentro, até se entranhar numa sombra densa. Ela parou. Ela apontou. Harry olhou para cima e viu o que parecia ser uma casa na árvore, embora desse a impressão de ter sido construída há 100 anos. Ela subiu correndo na árvore, Harry logo atrás, e eles entraram rastejando. Harry olhou ao redor com cautela. O espaço era pequeno, e a madeira antiga, mas grossa e resistente, e o pequeno cômodo improvisado parecia cômodo. Jade estava sentada com as costas apoiadas na parede, e Harry imitou seus movimentos. Sua respiração inexplicavelmente desacelerou, e o medo e a tensão do dia pareceram menos intensos. Nenhum dos dois disse nada, mas a presença de Jade era reconfortante. Harry sabia que ela o entendia, e com ela dentro daquele pequeno santuário de madeira, ele não precisava se esconder. Harry voltou à casa da árvore com Jade várias vezes nos meses seguintes. Eles nunca conversaram sobre isso, mas Harry sabia que ela estava passando por momentos difíceis onde morava, e ela sabia isso sobre ele. Jade foi a primeira pessoa que Harry conheceu que o reconheceu e sorriu para ele mesmo assim. Ela o aceitou e parecia precisar de Harry tanto quanto ele precisava dela. Ter Jade por perto tornou mais fácil para Harry lidar com a situação, embora a raiva de Vernon parecesse aumentar cada vez mais. Harry nunca tinha visto Jade ferida e não tinha muita certeza do que acontecia na casa dela, mas ela nunca falava sobre isso.
Na verdade, nenhum dos dois falava. O simples fato de estarem próximos um do outro naquela pequena casa de madeira na árvore já era suficiente. Um dia, quando Harry já tinha 9 anos, Harry não conseguiu encontrar Jade. Eventualmente descobriu que ela foi mandada para morar com a mãe, embora não tivesse ideia de onde estava. Harry ficou feliz por ela ter saído daquele inferno de verdade, mas agora estava sozinho novamente. A falta de companhia de Jade tinha sido a gota d'água que o levou a finalmente fugir dos Dursley. Harry deixou que a lembrança de estar sentado com Jade na casa da árvore o invadisse enquanto se reencostava nos travesseiros. Sentia pouco medo ou suspeita, apesar da presença de Snape no quarto. Ele o ouviu vagamente murmurando instruções, para deixar a lembrança o envolver, para não pensar em nada mais. Foi muito mais fácil do que Harry esperava. "Obrigado, senhor", murmurou sonolento. Ele só conseguiu dormir depois que Snape saiu do quarto. Harry abriu os olhos, lentamente pela primeira vez. Embora tivesse sonhado na noite anterior, só conseguia se lembrar de cenas vagamente desagradáveis. Aparentemente, a técnica de oclumência funcionou. Harry não sabia bem o que pensar. Snape realmente lhe fizera um favor, conspiração ou não. Será que ele estava mesmo apenas tentando ajudar? Será que ele realmente se importava? Não, ele não pode se importar. Mesmo que se importe, não vai durar. É melhor nunca ter algo do que tê-lo e perdê-lo. Mas será que foi mesmo? Embora a partida de Jade tivesse doído imensamente, ainda era um consolo saber que alguém estivera ali por ele. De qualquer forma, a lembrança dela e da casa na árvore o ajudara a afastar os pesadelos. Ela não tinha a intenção de me deixar. Meus pais tinham a intenção de me deixar? Harry afastou esses pensamentos como quem espanta uma mosca irritante. Estava se metendo em águas perigosas, pensando daquela maneira. Melhor não sentir nada. Fazia muito tempo que não pensava em Jade, tinha sido mais fácil simplesmente afastar as lembranças. Mas pensar nela na noite passada trouxe tudo de volta. Você nunca mais vai vê-la, então pare de insistir nisso. Pouco depois, Harry entrou na cozinha e sentou-se em seu lugar de costume. Snape ergueu os olhos quando ele entrou. "Espero que tenha dormido bem, Sr. Potter", perguntou ele. "Ele realmente me ajudou. Por que ele fez isso? Por que se dar ao trabalho?" Snape ergueu as sobrancelhas, aguardando. "Obrigado pela noite passada", disse Harry baixinho, sentindo-se sem jeito. Snape inclinou levemente a cabeça. "Não houve nenhum problema. Fico feliz em saber que lhe foi útil." "Por que ele fez isso?" "Por quê? Será que eu realmente acabei de perguntar isso?" "Por que fico contente em saber que a oclumência foi útil ou porque a ensinei a você?" perguntou Snape, com a própria expressão de perplexidade. Harry tinha quase certeza de que Snape sabia o que ele queria dizer, mas por algum motivo ele só queria que Harry verbalizasse sua pergunta. Harry mordeu a parte interna da bochecha. "Por que você me ajudou?" murmurou Harry. Snape encarava-o de forma calculista. Harry desviou o olhar. Não queria correr riscos, agora que sabia que Snape era um legilemente. "Como você é atualmente uma criança sob meus cuidados, é meu dever zelar por seu bem-estar." Snape pausou. "Eu vinha negligenciando isso até agora, um descuido da minha parte." Harry estreitou os olhos. "Mas não é como se eu tivesse me machucado ou algo assim", respondeu cautelosamente. Snape lançou-lhe um olhar penetrante. O bem-estar de uma pessoa abrange mais do que apenas a saúde física. "O que isso quer dizer? É mesmo um conceito tão inovador?" perguntou Snape, observando Harry com atenção. Harry deu de ombros. "Seu parente não se importava com você?" "Não, não vamos por esse caminho." Harry deu de ombros novamente. "Mais uma vez, eu gostaria de uma resposta em voz alta, Sr. Potter", disse Snape bruscamente. "Por que isso importa?" Snape ainda aguardava sua resposta. "Isso realmente importa, senhor. Eles estão mortos", disse Harry, em um tom deliberadamente impassível.
Snape ficou em silêncio por um instante, e Harry se obrigou a não desviar o olhar. É bem possível. Snape não disse mais nada depois disso, embora tenha lançado olhares para Harry de vez em quando durante a refeição. Quando terminou, Harry estava mais do que pronto para ir embora. Apressou-se para a livraria, praticamente se enterrando nos livros, numa tentativa de se distrair de todos os pensamentos irritantes. Mais tarde, a caminho da cozinha para almoçar, Harry procurou algo para dizer a Snape, para evitar uma repetição da conversa daquela manhã. Quando se sentou, Snape estava o observando novamente. Então ele abriu a boca e a fechou de novo. Basta fazer a pergunta. Se ele não ficou bravo quando você o chutou ontem à noite, não ficará bravo com uma pergunta. Senhor, posso fazer uma pergunta? Perguntou Harry hesitante. Certamente que pode, disse Snape com uma sobrancelha erguida. A magia segue as leis da física? A testa de Harry franziu-se levemente. Pergunta interessante. Embora a maioria dos bruxos opte por permanecer ignorante das ciências naturais, disse ele, de acordo com minhas observações, isso acontece. Você tem algum exemplo específico em mente? O amuleto da flutuação. Como algo pode resistir à gravidade? Bem, Sr. Potter, consegue pensar em algum objeto trouxa que pareça desafiar a gravidade de maneira semelhante? Harry pensou por um instante. Aviões? Não, eles não apenas pairavam, dependiam de uma força para a frente além da sustentação, e também eram desenhados para usar a pressão de ar a seu favor. O feitiço de flutuação permite que um objeto de qualquer forma flutue, sem necessariamente se mover. Então a ideia lhe ocorreu. Balões? Snape acenou com a cabeça para Harry com uma expressão estranha no rosto. De fato. E você sabe o que permite que balões flutuem no ar? Harry acenou com a cabeça positivamente. O ar quente dentro do balão é menos denso que o ar mais frio ao redor. Correto. O feitiço de flutuação altera o estado das moléculas do objeto para o qual é dirigido, fazendo com que elas se comportem de maneira muito semelhante. As aquece? De alguma forma, a temperatura do objeto não muda fisicamente. Em vez disso, as moléculas tanto do objeto quanto da atmosfera circundante são manipuladas para que se comportem como se o objeto tivesse sido aquecido a um ponto em que sua densidade fosse menor que o ar à temperatura ambiente. Então, a magia não desafia a ciência, apenas a manipula, de certa forma. Por que os bruxos não aprendem sobre isso? Snape inclinou a cabeça. A maioria dos bruxos não se preocupa em expandir seu conhecimento nessa área, pois tendem a considerá-la bastante desnecessária. Acho que sim, porque tudo fica tão fácil sem isso. Mas, se eles soubessem mais... Se os magos descobrissem isso, não seriam capazes de criar mais feitiços? Snape tinha uma expressão indecifrável no rosto. Sim, eles fariam isso. Entretanto, é do interesse tanto dos bruxos quanto dos trouxas que eles permaneçam em grande parte ignorantes. Consegue imaginar por quê? Harry hesitou por um instante. Teriam poder demais? Snape lançou um olhar estranho para Harry antes de inclinar lentamente a cabeça. Ambos terminaram a refeição em silêncio. Harry mal podia acreditar que estava morando com o Snape havia quase um mês e nada de terrível tinha acontecido. Snape continuou a ajudar Harry a clarear a mente depois daquela primeira noite, mas, eventualmente, ele conseguiu fazer isso sozinho. Embora os pesadelos não tivessem desaparecido completamente, diminuíram um pouco. Ainda assim, Snape persistia em sondar Harry sutilmente em busca de respostas sobre seus parentes, e Harry evitava as perguntas todas as vezes. Snape não dava trégua, porém, e isso deixava Harry cada vez mais apreensivo. Mesmo assim, Harry descobriu, contrariando seu bom senso, que não se importava muito com o homem quando ele não fazia perguntas. Snape havia começado a permitir que Harry tivesse acesso regular ao laboratório sob supervisão, o que Harry certamente apreciava. Ele estava aprimorando suas habilidades de fabricação de bebidas em um ritmo constante, e Snape às vezes parecia até satisfeito com seu progresso. No geral, Snape estava sendo decente,
e Harry não conseguia imaginar nenhum motivo oculto que ele pudesse ter para agir assim. Talvez seja assim que as pessoas devam agir, pensou Harry, com as pernas balançando no galho da árvore em que estava empoleirado. Snape havia instruído Harry a tomar um pouco de ar fresco antes de se juntar a ele no laboratório, pois ele tinha pouco interesse em remontar seu laboratório após a demolição causada por crianças hiperativas. Ele está agindo como, sei lá, é como se ele não se importasse com a minha presença aqui. Esse pensamento de alguma forma incomodou Harry. Era assim que as pessoas normais viviam? 3 refeições por dia? Nada com que se preocupar além de manter suas coisas organizadas, com um adulto que não... Chega! Qual é o sentido? Não se acostume com isso. Depois que as aulas começarem, ele não vai me aceitar de volta, ou Dumbledore vai me mandar para outro lugar quando perceber que Snape está bem. A lembrança de Dumbledore trouxe de volta uma onda de fúria, um eco da avalanche de emoções que sentira na biblioteca naquele dia. Harry afastou esse pensamento com força. Acostume-se com o fato de que nada será fácil. Isso não pode durar. Ou Snape vai explodir eventualmente, ou você será expulso. Ele chutou o galho com força. Maldito Dumbledore! Maldito seja por me deixar com... eles! Ele precisava parar de pensar nisso. Não sobreviveu até então remoendo o que não podia ser mudado. Para se distrair, Harry enrolou as pernas no galho da árvore e se deixou ficar pendurado de cabeça para baixo, com o torso balançando. O fluxo sanguíneo para o cérebro pareceu empurrar os pensamentos indesejados para longe, varrendo-os como uma correnteza. Ficou ali pendurado por um tempo, ignorando a dor latejante na cabeça. Potter! Harry deu um pulo violento, quase perdendo o equilíbrio no galho. Começou a escorregar para trás e por pouco conseguiu se agarrar ao galho com as mãos. Ofegante por ter quase caído, ele se ergueu, voltando a ficar sentado, e olhou para baixo vendo a figura intimidadora de Snape que o encarava com raiva. Qual foi o significado daquela demonstração idiota? Perguntou Snape furioso. Harry paralisou. O que eu fiz de errado? Ele acha que eu quebraria o galho ou algo assim? Exijo uma resposta, Potter, ou acha que é muito incômodo? Disparou Snape. O que eu digo? O que ele quer? Eu senti vontade, Harry se ouviu dizer, sentindo-se estranhamente distante do medo que começava a se manifestar apenas na forma de seus ombros tensos e sua respiração acelerada. De qualquer forma, Snape não conseguiria alcançá-lo aqui em cima. Você sentiu vontade? Sibilou Snape. Houve uma breve pausa. Desça, agora! Não, 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 não. Chega. Não sei por que ele está bravo, mas ele vai me dar agora. Não vou deixar isso acontecer de novo. Não, disse Harry, num tom que esperava ser firme. A expressão de Snape tornou-se ainda mais assustadora. Você acabou de me dizer não, Potter. Harry cerrou os dentes com tanta força que doeu. Se você não descer imediatamente, certamente se arrependerá. Harry não se mexeu. Não vou gostar das consequências, quer eu caia ou não. Pelo menos aqui estou fora do alcance. Então Snape sacou sua varinha. O medo que vinha se acumulando lentamente explodiu na mente de Harry e com ele sua magia. Por reflexo, ele estendeu as palmas das mãos, liberando uma onda de energia que arremessou Snape uns 3 metros. Harry imediatamente saltou do galho, aterrissando dolorosamente sobre o tornozelo na pressa. Ele tinha quase certeza de ter sentido um osso quebrar, mas naquele momento não importava. Ele disparou para longe de Snape o mais rápido que pôde, a adrenalina mascarando a dor no tornozelo. Correu até alcançar os feitiços de proteção que cercavam a propriedade. Em sua frustração, ele socou a barreira com os punhos e foi empurrado abruptamente para trás por uma força invisível. Sem hesitar, Harry virou-se de lado e simplesmente correu pela névoa até que o cansaço e a dor começaram a dominá-lo. Com o tornozelo latejando terrivelmente, ele diminuiu o passo até parar e caiu no chão. Harry ficou sentado ali, com o tornozelo esquerdo machucado estendido à sua frente e os braços ao redor do joelho direito. Quando ele me encontrar, estarei morta. Morta, morta, morta. Pare de tremer idiotamente. Pare de ter medo. Pare de ser fraca. Como Harry já previa, logo em seguida uma sombra o envolveu.
Ele ergueu a cabeça com uma lenteza quase agonizante, seus olhos parando em algum lugar próximo ao torso de Snape. Senhor Potter, disse Snape com rigidez. Desculpe, Harry sussurrou. Pedir desculpas geralmente ajudava, não é? Snape fechou os olhos, inspirou profundamente e então olhou para Harry. Fique de pé. Harry tentou se levantar, tentando colocar o mínimo de peso possível no pé esquerdo. Exausto como estava, porém, cambaleou, pressionando inadvertidamente o tornozelo injurado. Caiu de volta no chão com um suspiro mal disfarçado. Embora tentasse esconder a dor, não conseguiu evitar morder o lábio inferior, soltando um gemido quase inaudível. Você se machucou, disse Snape num tom de voz ininteligível, mais afirmando do que perguntando. Harry não respondeu. O que ele deveria dizer? Snape inclinou-se abruptamente em direção a Harry, que se enrijeceu, cerrando os punhos na expectativa do que sabia que certamente aconteceria. Mas em vez disso, Snape passou um braço em volta da parte superior das costas de Harry e o outro sob seus joelhos, erguendo-o como se fosse uma criança pequena. Harry se debateu violentamente nos braços de Snape quando era carregado em direção à casa, certo de que seria derrubado, arremessado ou algo pior. Fique quieto ou imobilizarei, rosnou Snape. Harry congelou imediatamente. Ele não tinha dúvidas de que Snape cumpriria sua ameaça. Ele está me carregando. Por que ele faria isso? Snape entrou na casa e caminhou até a sala de estar, colocando Harry cuidadosamente no sofá. Ele olhou nos olhos de Harry com uma sobrancelha erguida. Vou cuidar de sua ferida, Sr. Potter, e você não vai resistir a isso. Harry assentiu com a cabeça, estava exausto e não conseguiria correr nem se tentasse. Harry observou Snape estender cuidadosamente a perna esquerda de Harry sobre o lápio, passando a varinha sobre o tornozelo machucado. Snape apontou a varinha para o pé de Harry, tirando o sapato e a meia, e Harry olhou com desinteresse para o tornozelo que estava avermelhado e inchado, num ângulo anormal. Vou realizar um feitiço que vai fixar os ossos, disse Snape de maneira profissional. Vocês vão sentir uma sensação estranha. Snape acenou com a varinha e Harry reprimiu um arrepio ao sentir seus ossos voltarem ao lugar. Não chegou a doer, mas a sensação era estranha e desconfortável, e ele prendeu a respiração até que passasse, deixando apenas o tornozelo latejar. Snape acenou com a varinha novamente, enrolando o tornozelo e o pé de Harry em bandagens, que ele então colocou sobre um banquinho que surgiu rapidamente. Com a missão cumprida, Snape fixou o olhar em Harry com uma sobrancelha erguida. Desculpe, sussurrou Harry, sem saber o que mais dizer. Snape acabara de curar seu ferimento, como se Harry não o tivesse arremessado a 3 metros de distância. Para que, exatamente? Perguntou Snape secamente. Seria essa a ideia de jogo de Snape? Por usar magia em você, senhor. Snape apenas balançou a cabeça, com a testa ligeiramente franzida. Não, Sr. Potter, é evidente que o senhor simplesmente reagiu por medo, pois saquei minha varinha sem avisá-lo. Eu apenas planejava levitá-lo até o chão, mas não deveria ter tentado da maneira como fiz. Não é por isso que estou desagradado. Harry não sabia o que o homem queria dele. Arriscou-se a fazer outro palpite. Por ter fugido? Snape apenas balançou a cabeça novamente, parecendo exasperado. Embora você certamente não devesse ter corrido com o tornozelo machucado, é evidente que isso também foi simplesmente uma reação de medo. Quando a situação o exige, é uma característica útil reagir rapidamente e mesmo com dor. Embora seja importante que você saiba que eu não represento tal perigo, não posso culpá-lo por acreditar nisso. Que diabos! Então, por que ele está tão irritado? Snape parecia profundamente irritado. Vou explicar para você, Potter, já que parece que você exige isso de mim, disse ele secamente. O motivo do meu desagrado foi seu comportamento imprudente na árvore. Harry olhou fixamente para o homem, sentindo-se completamente perdido. Por quê? Snape parecia estar se esforçando bravamente para aliviar sua frustração. Se você tivesse caído da posição ridícula que achou conveniente assumir, poderia ter quebrado o pescoço, sibilou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente.
Harry recostou-se um pouco perturbado. Snape estava zangado porque ele, Harry, poderia ter se machucado. Por que isso importaria para você? Snape parecia prestes a atirar alguma coisa. Pelo amor de... murmurou. Soltou outro suspiro de frustração. Senhor Potter, continuou o homem, falando lenta e intensamente. Tornou-se cada vez mais evidente para mim que não houve um adulto em sua vida que se importasse em zelar pelo seu bem-estar. Harry olhou fixamente para os joelhos. Isso mudou. Atualmente, sou responsável pelo seu bem-estar, e sob meus cuidados, você não se comportará de maneira que coloque você em risco. Snape parecia estar esperando por algo. Eu não vou fazer isso de novo? Tentou Harry, erguendo os olhos. O homem parecia apenas cansado agora. Você certamente não vai. Se tentar uma façanha tão temerária novamente, não vai gostar das consequências. Certo. Então, se eu fizer algo que possa me machucar, ele vai me bater? Onde está a lógica nisso? Aparentemente, os pensamentos de Harry estavam mais evidentes em seu rosto do que ele imaginava, pois Snape pareceu reconhecer a confusão de Harry. Reitero, Sr. Potter, que jamais levantarei a mão ou a varinha contra você com a intenção de lhe causar mal. Harry olhou para baixo novamente, mordendo a parte interna do lábio. Como está, vou relevar o comportamento idiota de hoje. Você deve colocar o mínimo de peso possível nesse tornozelo, e ele deverá estar completamente curado até amanhã de manhã. Não saia, eu o acompanharei até a biblioteca, se desejar. Harry assentiu com cautela, permitindo que Snape o ajudasse a se levantar e a ir até a biblioteca. Ele se sentia um pouco ridículo, não era como se nunca tivesse se recuperado de uma lesão antes. Ele nem conseguia contar quantos ossos quebrados já havia tido na vida. Era tudo completamente desnecessário, mas ele permitiu que Snape o ajudasse, com medo de irritá-lo ainda mais. Mais tarde, durante o jantar, para onde Snape felizmente permitira que Harry caminhasse sem ajuda, Harry pedia a qualquer poder superior que pudesse existir para que Snape não o questionasse. Sem essa sorte. Há quanto tempo exatamente o senhor vem utilizando magia conscientemente, Sr. Potter? Essa não é uma pergunta tão ruim. Pelo menos não tem nada a ver com os Dursleys. Conscientemente, senhor? Snape lançou um olhar perspicaz a Harry. Sr. Potter, episódios de magia acidental não ocorrem da maneira direta como você os experienciou. Geralmente, é bastante difícil detectar a origem. Sério? Bom, não posso mentir para me safar dessa. Ele vai descobrir em um segundo. Há alguns anos, respondeu Harry cautelosamente. Snape ergueu as sobrancelhas. Com que idade exatamente isso começou? Harry pausou. Era difícil dizer. Ele começara a notar um padrão de coisas estranhas acontecendo ao seu redor quando era bem pequeno, não mais velho do que 4 ou 5 anos, e não demorou muito para perceber que essas coisas estranhas faziam os Dursleys odiá-lo. Mas a magia direcionada, muitas vezes explosiva, ele nem sempre a usava intencionalmente, mas com os acessos de raiva cada vez mais frequentes de Vernon, era difícil não usá-la para se defender. Eu diria que por volta das 8 horas. Snape olhou para Harry de um jeito estranho. Isso é um problema? De forma alguma. É simplesmente muito incomum que alguém tão jovem consiga controlar sua magia. Harry reprimiu uma careta. Então ele era anormal até mesmo para os padrões dos bruxos. Maravilha. O que te motivou a tentar assumir o controle? Ótimo. Voltando a isto. Harry deu de ombros. Uma resposta verbal, Potter, disse Snape bruscamente. Não sei, senhor. Snape pareceu bastante cético, mas felizmente não disse mais nada. No dia seguinte, Harry acabara de se juntar a Snape no laboratório e estava examinando rapidamente os ingredientes da poção que lhe haviam pedido para preparar. É necessário um caldeirão de latão tamanho 3 padrão. Harry olhou em volta. A maioria dos caldeirões que ele podia ver era de estanho, e o único caldeirão de latão era tamanho 2. Senhor, chamou Harry hesitante,
Esta poção requer um caldeirão de latão tamanho 3. Não vejo nenhum. Há peças de reposição no armário de armazenamento, respondeu Snape sem levantar os olhos, apontando para as escadas. Sim, senhor. Harry caminhou em direção às escadas e abriu uma pequena porta que estava embaixo delas. Ele congelou. O armário embaixo da escada. De repente, Harry não estava mais no laboratório de poções de Snape. Ele estava no armário, tremendo da cabeça aos pés. Sentia calor e frio ao mesmo tempo. Sua respiração era curta e ofegante, e parecia que o quarto estava envolto em uma névoa densa. Sua garganta doía terrivelmente pelo esforço para não tossir. Petúnia odiava aquele som. Ele ouviu ao longe a porta do armário abrir e a voz estridente de Petúnia gritando para ele fazer alguma coisa, talvez cuidar do jardim, limpar o banheiro, lavar o chão. Harry não respondeu. Ele sentiu-se sendo sacudido. Olhou para a tia Petúnia e achou ter visto uma expressão estranha cruzar seu rosto por um instante. Algo parecido com culpa. A expressão em seu rosto foi então rapidamente substituída por um sorriso de desprezo. Ela largou uma garrafa de água ao lado dele e saiu. Harry se encolheu em posição fetal, mordendo o punho com força enquanto sentia uma onda de enjoo o atingir, jogando-se para o lado a tempo de evitar vomitar no cobertor. Limpou a boca com a manga e tomou um gole de água. Enquanto jazia ali, sozinho no armário escuro ao lado de uma poça do seu próprio vômito, com o corpo todo tremendo, sentiu os primeiros sinais de vazio, ao perceber que uma garrafa de água era a coisa mais próxima de amor que ele jamais receberia. Harry sentiu algo frio respingar de repente em seu rosto. Ele deu um pulo e olhou em volta. Não estava em seu armário, mas sim no laboratório de poções de Snape, e o homem estava parado à frente dele, olhando para ele com uma expressão que Harry não conseguia decifrar. Snape se aproximou um pouco mais, e Harry imediatamente recuou. Snape parou e deu alguns passos para trás. Harry olhou de relance para a porta aberta do armário, depois para o quarto e em seguida para Snape. Ele sentia o corpo tremer, mas as imagens vívidas estavam se dissipando lentamente. Encarou os caldeirões empilhados no armário para se certificar de que não tinha sido real, para garantir a si mesmo que não seria jogado de volta lá assim que fizesse algo errado. Snape não faria isso. Faria. Talvez se Harry fizesse uma besteira muito grande, ele... Sr. Potter, o senhor está bem? Perguntou Snape com a voz baixa, hesitante até. Harry acenou bruscamente, sem olhar para ele. O homem ficou em silêncio por um instante antes que a expressão em seu rosto parecesse se suavizar, e ele gesticulou na direção de Harry. Venha, disse ele em tom baixo, embora sem a hesitação. Harry endireitou os ombros e seguiu Snape até uma pequena sala adjacente ao laboratório, onde o homem transfigurou uma cadeira de madeira em um assento mais macio e acolchado. Harry afundou nele, encolhendo-se. Uma seca que acalme os ânimos, talvez? Harry balançou a cabeça rapidamente. Snape acenou uma vez e permaneceu em silêncio para o alívio de todos pelos próximos instantes. Sr. Potter, posso perguntar o que provocou isso? Perguntou Snape naquele mesmo tom baixo. Harry ficou em silêncio por um momento. Teria sido um flashback. Isso nunca tinha acontecido antes, embora, admitidamente, da última vez que Harry esteve perto de um armário como aquele, ele foi empurrado para dentro. Não sei, foi tudo que Harry conseguiu responder. Snape pareceu cético. Tem certeza que não sabe? Ele olhou para o chão e balançou a cabeça negativamente. Deixa para lá, por favor. Muito bem, Sr. Potter. Ambos permaneceram em silêncio. Harry sentado rigidamente na cadeira, Snape de pé, de frente para ele, a poucos metros. Por fim, Snape falou. Você prefere ficar aqui ou gostaria de continuar com sua poção? Sim, uma distração. Gostaria de continuar. Snape inclinou a cabeça, fazendo um gesto para que Harry o seguisse para fora da sala. Em seguida caminhou até o armário e pegou o caldeirão necessário. Por que não simplesmente invocá-lo? Perguntou Harry, sentindo como se sua boca tivesse formado as palavras por vontade própria. Feitiços anti-invocação. Tal precaução é necessária em um laboratório de poções, considerando a miríade de explosivos em potencial na sala. Snape preparou o caldeirão para Harry e Harry começou a preparar a bebida, acalmando-se aos poucos com os movimentos repetitivos. Ele percebeu Snape olhando para ele de vez em quando, depois para o armário e novamente de volta para ele. Harry acordou de repente ardente. A estúpida técnica de oclumência não funcionou.
Ele queria arrancar os cabelos, atirar alguma coisa, destruir alguma coisa, qualquer coisa para se distrair das lembranças. Acabou se contentando, mais uma vez, em bater a nuca contra a cabeceira da cama, repetidamente, com força. De repente, ele sentiu o impacto amortecido por uma superfície relativamente macia. Ele desviou o olhar rapidamente. Snape entrara sem que Harry percebesse e amparou a cabeça dele com a mão, impedindo-o de bater novamente. Harry encarou Snape, mas não se moveu. Snape retribuiu o olhar, com um olhar estranhamente mais suave que o habitual. Ele não moveu a mão. O toque parecia-lhe estranho, mas não de uma forma que fizesse Harry querer escapar. Ambos permaneceram naquela posição por alguns instantes, com a nuca de Harry apoiada na mão grande e calejada de Snape. Inexplicavelmente, a respiração de Harry se acalmou e seus batimentos cardíacos se tornaram calmos e regulares. Harry sentiu os dedos de Snape deslizarem suavemente por seus cabelos antes de soltá-los. Severus estava isolado em seu escritório, redigindo sua próxima carta em resposta à alquimista estrangeira com quem mantinha uma longa correspondência. Embora Severus preferisse trabalhar sozinho, essa alquimista em particular possuía um conhecimento que rivalizava com o dele, tornando-a um recurso valioso demais para ser ignorado. Mesmo que seus métodos tendessem ao experimentalismo, beirando a imprudência por vezes. Severus reacendeu a tinta em sua pena. Gostaria de expressar meu agradecimento pela sua resposta rápida à minha pergunta sobre o aprimoramento da Adrenaline Draughts, escreveu ele. O conteúdo de sua carta anterior foi muito esclarecedor, em especial as informações sobre os inúmeros benefícios das raízes de dedaleira usadas em poções absorvíveis. Gostaria de sugerir, no entanto, que embora a adição de raízes de dedaleira em quantidades moderadas a esta poção em particular realmente aumente sua durabilidade e melhore sua consistência, é provável que, devido à sua natureza alcalina. Para seu desgosto, Severus percebeu que seus pensamentos persistiam a divagar para outros assuntos, mais especificamente para o garoto. Fora uma grande surpresa descobrir que o menino possuía aptidão para fazer cerveja. A criança tinha uma paciência e um olhar para os detalhes que poucos em sua faixa etária conseguiam igualar. O menino é bastante inteligente. Nunca imaginei que um dia pensaria tanto de um Potter. Mas Severus já não considerava a criança como seu pai há algum tempo. Por mais que relutassem admitir, a companhia do menino não era de todo indesejável. Na verdade, Severus apreciava as trocas de farpas verbais que ele e o garoto travavam. Era interessante contemplar a extensão da engenhosidade da criança. Mas não era apenas a inteligência do garoto que deixava Severus intrigado. O que esse menino viu em sua curta vida? Na verdade, a criança estava se mostrando consideravelmente mais complicada do que ele jamais teria previsto. Pesadelos? Flashbacks? O menino claramente sofreu um trauma. Infelizmente, o abuso é muito provável. Já haviam se passado alguns dias desde o episódio do garoto no laboratório de poções, mas Severus não conseguia esquecê-lo. O olhar apático que vira no rosto da criança não era fácil de esquecer. Não era uma expressão que ele jamais associaria a uma criança. Era o olhar de um homem adulto que há muito havia perdido a esperança de salvação. Essa criança precisa de mais, merece mais do que eu posso lhe oferecer. Não tenho os recursos necessários para lidar com uma jovem vítima de trauma. Minha mera presença tem o poder de aterrorizar adolescentes e levá-los à submissão. Como posso proporcionar a essa criança o ambiente seguro de que ela tanto precisa? Severus tentara, em muitas ocasiões, fazer o menino se abrir, buscando compreender o que ele havia passado, mas a criança, compreensivelmente, resistia às suas investidas. Eu não sou a pessoa certa para este trabalho. Mas quem era de verdade? Severus foi arrancado de seus pensamentos quando um patrono em forma de fênix apareceu diante dele.
Seria tão gentil de me conceder a presença em sua casa às 8 horas desta noite? Gostaria de discutir com você alguns assuntos referentes à sua próxima aula de nível NIEM, disse a voz de Dumbledore vinda do patrono. Suspirando, Severus a contou e o patrono desapareceu. As próximas aulas de Newt? Que nada, ele quer saber se eu ainda não estrangulei o garoto. Severus revirou os olhos enquanto assinava a carta e a enviava com um aceno de varinha antes de subir as escadas para a cozinha, onde encontrou o almoço preparado pelos elfos como costume. Sentou-se e, como um relógio, o garoto entrou na cozinha e sentou-se em seu lugar habitual, evitando o olhar de Severus. Por alguns instantes, tudo o que se ouvia era o tilintar dos talheres. Severus pigarreou. O garoto ergueu o olhar cautelosamente e Severus pôde perceber a ansiedade escondida sobre a máscara inexpressiva que o menino tantas vezes usava. O professor Dumbledore fará uma visita às 8 horas desta noite. Achei prudente informá-lo, pois não tenho dúvidas de que ele gostaria de falar com você. Severus viu o rosto do garoto palidecer ao ouvir o nome de Dumbledore. Severus estreitou os olhos. O senhor considera isso inaceitável, Sr. Potter? O menino ergueu o olhar e, por um instante, Severus pôde ver um medo inesconfuso e, curiosamente, raiva, antes que a máscara voltasse ao lugar. Não, senhor. Posso ir? Perguntou o menino em tom monótono. Severus franziu a testa. Você comeu muito pouco. O rosto do garoto se contraiu. Chega para mim. Severus parou por um instante. Era evidente que o garoto estava chegando ao seu limite, por mais habilmente que tentasse esconder isso. Muito bem. O menino saiu do quarto o mais rápido que pôde sem correr, e pelo som que fez, saiu para fora. O garoto não pareceu particularmente incomodado com a presença de Albus quando chegou. Ele tem mais motivos para não gostar de mim do que o diretor. O que mudou? Harry tentou conter a raiva que o consumia enquanto se sentava no galho de sua árvore, dessa vez ereto. Que audacidade de Dumbledore aparecer ali! Harry duvidava que conseguiria manter a civilidade com o homem quando ele chegasse. Ele está vindo mesmo é para ver se o plano dele está funcionando, e quando descobrir que não está, vai me levar embora. A menos que Severus realmente faça parte do plano. Mas, quanto mais tempo Harry passava perto do homem, menos provável isso parecia. Severus realmente parecia, ouso dizer, se importar, pelo menos às vezes. Talvez ele não deixe Dumbledore me levar embora? É, claro. Você é um idiota. É óbvio que ele vai deixar. Ele pode até ser decente, mas não me quer aqui. Vai ficar feliz em se livrar de mim. E é então que Harry percebeu que não queria ir embora. Ele gostava de morar ali. Gostava da comida, dos livros e de preparar poções. Gostava até do fato de Severus ajudá-lo com seus pesadelos, por mais que relutasse em admitir. E mesmo quando o homem estava engasgado, ele nunca tinha machucado Harry, exceto naquela vez na biblioteca, e mesmo assim ele não tinha feito de propósito. Que Dumbledore tente me levar. Mas Harry sabia, apesar de suas habilidades mágicas, que Dumbledore era muito mais poderoso do que ele, e se Dumbledore quisesse algo, ele conseguiria, não importava o que Harry dissesse a respeito. No fim, sou impotente. Dumbledore controla tudo. Ele tem toda a população mágica de Grã-Bretanha em suas mãos, pelo menos segundo os livros. Ao lado dele, não tenho a menor chance. Estou completamente indefeso. Em um ato de desafio, Harry deslizou do galho até que ficasse pendurado pelas mãos. Então se soltou e caiu de uma altura de alguns metros para o chão. Aterrissou sem dor, apesar de suas mãos e joelhos terem absorvido o impacto da queda. Sua magia certamente teve alguma influência nisso, embora Harry não estivesse particularmente inclinado a examinar essa possibilidade naquele momento.
Leia livros, agora. Preciso parar de pensar. Harry correu para a biblioteca, agarrando o livro que estava lendo quase freneticamente. As 5 exceções da lei de Gump da transfiguração elemental. Limites. É disso que esses bastardos arrogantes, presunçosos e que não sabem cuidar da sua própria vida precisam. Harry continuou a ler, o assunto proporcionando-lhe uma breve distração. Exceções da transfiguração. Comida não pode ser criada do nada, nem transfigurada de qualquer objeto aleatório. Faz sentido, senão seria muito fácil. O mesmo vale para o dinheiro. Acho que nada de valor real pode ser criado com magia. Então, mesmo que alguém criasse comida, ela não seria suficiente para sustentá-lo. A água pode ser conjurada, mas a água faz parte da atmosfera, então a magia apenas altera seu estado. Basicamente, você pode transfigurar algo em outra coisa de valor equivalente, mas só isso. Aqui está mais uma prova de que a magia funciona com as leis de física. Nada é criado ou destruído, apenas alterado. Mesmo quando coisas são conjuradas, parece que moléculas são unidas, não criadas do nada. Isso foi realmente interessante. É melhor eu pegar uma varinha antes de testá-la. Quem sabe o que pode acontecer se não? Como vou conseguir uma varinha? Talvez Severus me leve a pegar uma. Juro que não vou a lugar nenhum com Dumbledore. A raiva havia retornado. O garoto apareceu para o jantar, pontualmente, como sempre, mas novamente começou a mexer na comida. Severus observou pelo canto do olho, com certo desagrado, enquanto o garoto revirava a comida no prato. Já que você comeu pouco no almoço, certamente recuperou o apetite, perguntou Severus ao menino após alguns instantes testemunhando a mutilação de uma comida perfeitamente boa. O garoto finalmente ergueu o olhar, e Severus se deparou novamente com a fúria que vira antes no rosto do menino, antes que sua expressão se transformasse em uma máscara de fria indiferença. Suponho que não, senhor, respondeu o rapaz, demonstrando a própria imagem da polidez. Não posso mais ignorar isso, mas também não posso obrigá-lo a comer. Muito provavelmente ele não entenderá por que isso me preocupa. Severus cerrou os dentes. No entanto, a comida é uma exigência, e peço que tente consumir uma porção aceitável. O menino olhou para ele novamente, com uma expressão dura no rosto. Prefiro não, senhor. Como o menino se atreve a me desafiar? Não perca a calma. A criança não reage bem à raiva, como você bem sabe. Severus levou um instante para recuperar o controle e então falou novamente. Isso não foi um pedido, Sr. Potter. Parecia que sim, respondeu o menino em tom seco. Severus cerrou o punho, mas sua expressão permaneceu praticamente a mesma. Permita-me reformular. Você consumirá uma porção adequada da refeição que lhe foi servida. O garoto tentava sem sucesso esconder sua raiva. E se eu não fizer? Disparou ele, ríspido. Puxa, eu esperava que não chegasse a isso. O que eu vou fazer? Pelo amor de Merlin, eu não tenho qualificação para cuidar de crianças nessa situação, principalmente crianças traumatizadas e abaixo do peso, que não podem ficar sem comer mais nada. Severus respirou fundo várias vezes. O que está te incomodando? O garoto pareceu momentaneamente perturbado, como Severus já esperava, antes de recompor sua expressão. Nada, respondeu o menino sem rodeios. Ah, é? Severus ergueu uma sobrancelha. Discordo. Está bem claro para mim que a visita do professor Dumbledore o incomodou de alguma forma. Para seu crédito, a criança não tentou negar. Parecia que ela sabia quando estava encurralada. Ela desviou o olhar, sem dizer nada. Gostaria de explicar melhor sua aversão ao diretor? Perguntou Severus. O menino ficou em silêncio por um instante. Não, senhor. Essa não é uma resposta aceitável. Então eu não tenho nenhum. Não posso vencer, percebeu Severus. A menos que use legilimência, o que certamente não é uma opção aqui, não posso insistir que ele me ilumine, nem posso alimentá-lo à força. Não vou insistir que me dê uma explicação. No entanto, não sairá desta mesa até terminar de comer. A escolha é sua. Severus observava o garoto atentamente.
Seu controle meticuloso havia claramente lhe escapado mais uma vez, e Severus quase podia ouvir os dentes do garoto rangendo quando ele se esforçava para se conter. Os ombros do garoto estavam tensos, encolhidos ao redor do pescoço, e seus olhos estavam arregalados, e aparentemente incapazes de se fixar em algo em particular, enquanto se moviam de um lado para outro. Depois de um instante, o garoto ergueu o garfo e, com um ar carrancudo, enfiou alguns bocados de comida na boca. Severus não comentou sobre a falta de educação do garoto. Ao menos, ele havia obedecido. Na verdade, essa atitude desafiadora não é algo ruim. Mostra que ele não me tem tanto assim. Talvez eu tenha feito algo certo. Quando o menino tinha comido metade da comida no prato, pousou o garfo. Com licença? Perguntou monotonamente. Severus assentiu com a cabeça. Pode ir, embora eu espere sua presença na sala de estar às 8. O menino assentiu com a cabeça e correu em direção à biblioteca. Exatamente às 8 horas, Albus saiu da lareira, sacudindo as cinzas de suas vestes, felizmente azul marinho. Ah, Severus, que bom que me tem, disse Albus num tom excessivamente alegre. Sente-se, Albus, disse Severus rigidamente. Isso não vai acabar bem. Ele tentou alertar Albus com o olhar, e o brilho irritante nos olhos de Albus pareceu diminuir ligeiramente. Além disso, porém, ele não deu indícios de que havia entendido. O garoto entrou na sala naquele instante, e Severus apontou para a poltrona em frente ao sofá onde Albus estava sentado. O garoto manteve a cabeça baixa enquanto estava sentado, com as mãos cerradas em punhos. Houve um longo e insuportavelmente tenso momento de silêncio antes de Albus quebrá-lo. Harry, é bom te ver de novo, disse Albus amigavelmente. O garoto balançou ligeiramente a cabeça, mas não respondeu. Albus optou por ignorar a indireta. Como você e Severus têm passado? O menino continuava se recusando a falar. A expressão em seu rosto era impassível, e ele encarava fixamente a parede atrás de Albus. Sr. Potter, é de bom tom tratar os convidados com um mínimo de cortesia. Por favor, dê uma resposta ao professor Dumbledore, disse Severus rispidamente. Os olhos do menino se voltaram para ele por um instante. Depois, ele olhou para Albus. Suficiente, senhor, respondeu o menino concisamente. Que bom ouvir isso, disse Albus sem dar atenção à grosseria do menino. Ele pareceu entender, porém, que a criança não diria mais nada, e se levantou. Severus, gostaria de conversar sobre sua aula de Newton, como mencionei. Severus inclinou a cabeça e se levantou também. Olhou para o menino, que permaneceu sentado na mesma posição rígida. Voltaremos em breve, Sr. Potter, então é melhor que o senhor permaneça aqui. Pode examinar os livros nas prateleiras se desejar. O menino assentiu com a cabeça e Severus saiu da sala com Albus e entraram no escritório de Severus. Como Harry tem passado, Severus? Suficiente, para citar o rapaz, respondeu Severus secamente. Imagino que vocês dois estejam se dando bem? Os olhos de Albus brilharam. Bom o suficiente, eu acho, admitiu Severus contrariado. O garoto é muito diferente do pai. Em vez de brilhar, Albus ficou subitamente sério. Você chegou a alguma conclusão que explique o comportamento do menino? O garoto é reservado, disse Severus lentamente. Ele fala muito pouco, e quaisquer conclusões que tenha tirado foram obtidas principalmente a partir do que ele não disse. Albus inclinou ligeiramente a cabeça, erguendo as sobrancelhas em sinal de interrogação. O menino sofre de pesadelos recorrentes, disse Severus. De natureza bastante intensa, devo adicionar. Albus suspirou. Você... Dei instruções ao menino sobre os aspectos rudimentares da oclumência. Não se trata apenas de pesadelos, porém. O garoto claramente sofreu algum tipo de trauma, embora eu não possa ter certeza de como. Dumbledore fechou os olhos com um semblante derrotado. Eu já suspeitava disso quando conheci o garoto. Ele não é uma criança, na verdade. É evidente que ele já viu coisas demais. O olhar dele... Os olhos de Severus se estriaram. É evidente que os trouxas, no mínimo, não eram guardiões adequados para o garoto. Se ele soubesse e não fizesse... Albus parecia tão aflito quanto Severus o já havia visto. Eu não sabia, Severus.
Sem dúvida, as experiências da criança resultaram de extrema negligência de minha parte, admito prontamente. As narinas de Severus se dilataram. Eu estava tentando protegê-lo. Albus falou em um sussurro. E isso funcionou maravilhosamente bem, não é? Mas ele sabia que era verdade. Albus estava tentando proteger o garoto, por pior que tenha sido o resultado. Se Severus parasse para pensar, ele era tão culpado quanto Albus. Eu sabia que o garoto tinha sido enviado para os trouxas. Eu também conhecia Petunia Evans, que claramente temia magia e desprezava aqueles que a praticavam. O ciúme, somado ao medo, não a teria aproximado do garoto. Eu deveria ter imaginado. Harry estava sentado rigidamente em sua cadeira, rasgando um pedaço de pergaminho em branco que havia pegado na biblioteca mais cedo. Desta vez, ele não se deu ao trabalho de ouvir a conversa de Snape e Dumbledore. Ele sabia o que estava acontecendo. Dumbledore está me levando embora, agora mesmo. Ele está explicando tudo para Snape, justificando a necessidade disso. Não sei se Snape sabe a verdade ou não. Apesar de em poucos instantes aquilo não importar mais, Harry esperava que Snape não pensasse assim. Eu odeio Dumbledore. Odeio-o mais do que os Dursleys. Odeio-o mais do que o padrasto da Jade. Quando eu souber mais magia, ele nunca saberá o que o atingiu. Harry enfiou o punhado de pergaminho rasgado no bolso. Ele queria muito jogá-lo no chão, mas seria uma idiotice considerando a raiva que sentia. Deu um chute forte na perna da cadeira, mas só conseguiu uma dor aguda no pé. Isso o deixou ainda mais furioso, e ele fez um esforço enorme para conter as emoções quando alguns livros nas prateleiras começaram a bater uns nos outros. Respirou fundo e devagar pelo nariz, se obrigando a se acalmar o suficiente para que os livros parassem de se mover. Poucos instantes depois, Snape e Dumbledore voltaram. Harry imediatamente se levantou. Ele não iria embora sem lutar. Acompanhou atentamente os movimentos de ambos com os olhos, o corpo preparado para fugir. Dumbledore se virou para Harry, e ele se preparou para o pior. Dumbledore sorriu, seus olhos azuis brilhando. Era engraçado como aqueles olhos pareceram benignos quando Harry conheceu Dumbledore pela primeira vez. Ele é malvado. Harry, é tão bom ver que você e Severus estão se dando bem. O quê? Dumbledore aproximou-se estendendo a mão. Harry cambaleou para trás. Sim, claro que ele quer apertar minha mão. É só uma artimanha para me levar para algum lugar. O truque mais velho do mundo. Harry manteve os olhos fixos em Dumbledore, recusando-se a apertar a mão lhe oferecida. Ele não conseguia decifrar a expressão do homem, mas, inexplicavelmente, Dumbledore soltou a mão e caminhou em direção à lareira. Muito obrigado por sua hospitalidade, Severus. Vou me retirar agora. Ele sorriu para Harry novamente, e Harry retribuiu o olhar fulminante. Dumbledore pegou um punhado do pó perto da lareira, pó de flu, como Harry se lembrava, jogou-o no fogo e desapareceu num clarão de chamas verdes. Sr. Potter. Harry se virou rapidamente. Snape ainda estava parado ali, e não parecia nada satisfeito. Gostaria de explicar seu comportamento? Perguntou Snape bruscamente. Harry não fingiu não entender. Mas o que ele poderia dizer? Abriu a boca, depois fechou-a novamente, balançando levemente a cabeça. A expressão de Snape suavizou-se levemente. Garanto-lhe que não há nada a temer do professor Dumbledore. Será que eu estou passando essa impressão? Não é boa. Harry endireitou os ombros. Não tenho medo dele. Simplesmente não gosto dele. Snape parecia incrédulo, mas não expressou seus pensamentos sobre o assunto quaisquer que fossem. Em vez disso, mudou ligeiramente de posição, cruzando os braços, e Harry pôde ler claramente a desaprovação em seu rosto. Ele desviou os olhos. Não gostou da sensação que aquele olhar lhe causava, e não conseguia entender por quê. Quaisquer que sejam seus sentimentos, Sr. Potter, o professor Dumbledore é mais velho que você e seu futuro diretor, portanto você tem a obrigação de ser respeitoso. Harry assentiu bravemente. Não era como se ele pudesse contar a verdade para Snape, e agora ele estava apenas confuso. Teria calculado mal?
Mas talvez Dumbledore tivesse um plano completamente diferente, ou talvez ele estivesse apenas levando Harry a uma falsa sensação de segurança, ou talvez... Harry deu um pequeno pulo quando Snape pigarreou. Ele olhou para cima e viu Snape estarando ele de um jeito estranho. Uma resposta verbal. Sr. Potter. Ah, sim, ele tem essa mania de dar respostas verbais. Sim, senhor. Snape falou novamente. Quando vocês começarem seus estudos, pode haver professores com os quais vocês sintam que não consigam competir. No entanto, se quiserem evitar a perda de pontos para suas casas ou uma detenção, vocês precisarão demonstrar respeito. Mostro respeito aos professores porque quero evitar problemas desnecessários. Não preciso dar aos adultos motivos para ficarem engasgados comigo. Mas Dumbledore já está me perseguindo, então por que eu deveria me incomodar? Sim, senhor. A raiva desapareceu. Harry se sentia cansado, exausto, vazio. Era mais seguro assim. Era mais seguro na cabine escura do banheiro masculino de uma biblioteca pública, armado apenas com a roupa do corpo e um maço de dinheiro no bolso. Era mais seguro porque o zelador não tinha trancado a porta do banheiro depois de apagar as luzes no horário de fechamento, enquanto Harry prendia a respiração e não podia fazer nada além de manter os pés fora de vista através da fresta entre a dobra da porta e o chão. Era mais seguro porque ele poderia sair se quisesse e beber água da torneira da pia se precisasse. Era mais seguro porque havia uma máquina de venda automática no saguão e ele tinha dinheiro. Era mais seguro porque mesmo que alguém o encontrasse pela manhã, o pior que provavelmente fariam seria expulsá-lo. Em seu primeiro dia sozinho, aos 9 anos e 9 meses de idade, Harry nunca se sentiu tão seguro em toda a sua vida. Harry mexia discretamente a comida no prato. Era engraçado como a novidade de 3 refeições por dia tinha passado tão rápido. Pouco mais de um mês de refeições regulares e a comida já era quase rotina. Ele simplesmente não tinha apetite. Sentia-se inquieto e sua mente fervilhava com pensamentos que ele preferiria evitar. Mesmo assim, Harry se obrigou a comer um pouco para que Snape não o repreendesse novamente por seus hábitos alimentares. Felizmente, Snape parecia estar ignorando-o, pela primeira vez, ocupado com uma carta que parecia estar escrevendo, e ele também não estava comendo muito. Hipócrita! Não que Harry se importasse. Ele queria ficar sozinho. Os pensamentos que giravam em sua cabeça, sem dúvida, tornariam muito difícil para ele falar. Snape pousou o garfo e Harry imitou-o, aliviado. "O senhor me acompanhará ao laboratório hoje, Sr. Potter?" perguntou Snape, rabiscando algo com sua pena. Harry pensou por um momento. Ele até gostaria, mas do jeito que estava se sentindo agora, provavelmente acabaria explodindo alguma coisa. "Preciso sair daqui." "Não, obrigado, senhor. Eu prefiro ir lá fora." "Como desejar." Snape acenou com a cabeça para Harry e saiu da sala, agitando a varinha para trás para recolher a louça. Harry saiu e começou a andar sem rumo, mais numa tentativa de escapar do que de chegar a um destino. Mas de que ele estava fugindo, não tinha certeza. "Por que estou sentindo tanta coisa? Nunca senti isso antes." Era verdade. Tinha sido tão fácil não se importar com nada quando vivia nas ruas. Ele estava mais focado em sobreviver. Mas agora, a confusão que sentia em relação ao tratamento civilizado que Snape lhe dispensava, combinada com a fúria que sentia por Dumbledore, estava se mostrando difícil de processar. Havia também um medo de que Snape voltasse a odiá-lo, ou que o abandonasse ou o expulsasse, e isso gerava ainda mais fúria contra Dumbledore, que era o verdadeiro motivo pelo qual Harry tinha motivos para temer ser levado embora. Era demais. A raiva, o ódio e o medo de que Dumbledore levasse Harry embora para dar início à próxima cena da vida miserável de Harry. E quando ele pensava demais nas cenas passadas, todas magistralmente reunidas em um cabaré perfeito graças aos esforços incansáveis de seu produtor, apresento-lhes Albus Dumbledore. E não podemos nos esquecer de mencionar nossa estrela. Mas espere, ele não pode saber. Afinal, é para o seu bem, para o bem de todo o mundo bruxo. Harry queria gritar,
mas ao mesmo tempo queria se encolher em algum lugar e tapar os ouvidos com as mãos até que cada pensamento fosse abafado pelo som dos batidos do seu próprio coração. Sem mais hesitar, Harry correu o mais rápido que pôde pelos arredores. Correu e continuou correndo mesmo quando seus músculos começaram a reclamar amargamente. Continuou mesmo quando já não tinha mais fôlego. E só parou quando suas pernas cederam. Harry sentou-se onde havia caído, cercado de grama quente e folhas caídas, recuperando o fôlego. Isso ajudou um pouco. Ele se sentia exausto, seus músculos relaxados e a onda de emoções havia diminuído. Então, aparentemente, calculei mal. Achei que Dumbledore me mandaria embora quando descobrisse que Snape estava bem. Mas ele não fez isso. Qual será o próximo passo dele? Não consigo identificar um padrão. Ele me deixou com os Dursleys e deve saber de tudo o que aconteceu lá. Mas se ele não queria que eu tivesse ninguém para que eu confiasse apenas nele, por que não me impediu de ver Jade? Talvez ele não soubesse da existência dela? Talvez ele tenha feito ela ir embora. Mas isso não faz muito sentido considerando as circunstâncias. Ele não pode controlar o mundo normal também. Pelo jeito que ele falava quando me encontrou, não parecia que ele sabia que eu morava nas ruas. Isso implicaria que ele não estava me vigiando de perto. Mas isso não se encaixa se ele está tentando controlar tudo. Nada disso faz sentido. Mais tarde, quando Harry se sentou para jantar, encheu o prato, percebendo que estava com fome, algo inusual para ele. Parecia que o esforço da corrida anterior estava finalmente lhe cobrando o preço. Sr. Potter? Harry tensionou-se e olhou para cima, através das mechas de cabelo que caíam sobre seus olhos. Snape tinha uma expressão estranha no rosto, e fez uma pausa para falar. Posso perguntar quais matérias você prevê gostar quando começar em Hogwarts? Harry encarou o homem por um instante, surpreso. Sem ter outra opção, respondeu. Acho que vou gostar de poções. Snape acenou com a cabeça. De fato, parece que você possui aptidão para o assunto. Ele acabou de me fazer um elogio sincero. A qualquer momento um porco verde vai entrar na sala com asas douradas. Peraí, será que existem porcos voantes mágicos? Por acaso o senhor gostava de química em sua antiga instituição de ensino, Sr. Potter? Voz de Snape arrancou Harry dos seus devaneios. Instituição de ensino? Harry teve que se conter para não soltar um grunhido. Eu acho que sim. Snape parecia estar estudando-o atentamente, demais, e Harry teve que se esforçar para não desviar completamente o olhar. Seus antigos guardiões lhe informaram de suas habilidades mágicas, ou você simplesmente as descobriu por conta própria? Claro, eu devia ter percebido. Ele só estava tentando encontrar uma brecha para me questionar sobre isso. Não posso mentir. Ele vai descobrir. Mas enfim, que diferença faz se eu disser a verdade? Quem se importa? Acho que ele não vai usar isso contra mim. Eles nunca me disseram. Harry mordeu a parte interna da bochecha, desviando o olhar rapidamente. Acho que eles estavam com medo disso. Por que eu disse isso? A testa de Snape se enrugou. É uma tendência humana comum temer aquilo que não se compreende ou não se pode controlar. Nesse instante, Harry ergueu os olhos para o rosto de Snape. Havia um brilho estranho em seus olhos escuros. De compreensão? Ele sabe. Provavelmente tinha um pai que não possuía magia, ou algo parecido, que o odiava por causa de sua magia. Harry não sabia como sabia disso, mas a julgar pelo olhar de Snape, sabia que era verdade. Snape encarava-o novamente. Você percebe, Sr. Potter, disse ele lentamente, que as opiniões irracionais dos outros não ditam nada sobre seu valor intrínseco? Harry fez um esforço enorme para não ficar boquiaberto olhando para Snape. Harry estava na biblioteca, mas não conseguiria repetir uma palavra sequer do que havia lido. As opiniões irracionais dos outros não ditam nada sobre o seu valor intrínseco. Será que Snape, à sua maneira sutil, estava tentando dizer a Harry que ele tinha valor? Será que Snape realmente pensava isso de Harry? Ou queria que Harry acreditasse nisso?
Talvez ele estivesse apenas tentando fazer Harry acreditar que era verdade, mas depois, não. A essa altura, Harry realmente não acreditava que Snape estivesse tentando enganá-lo. Snape não tinha motivos para mentir sobre esse tipo de coisa. Harry talvez não o conhecesse há muito tempo, mas o conhecia bem o suficiente para saber que Snape não era o tipo de pessoa que proferia mentiras reconfortantes, nem oferecia falsos elogios ou clichês. Mas que diabos importa se eu tenho valor como pessoa, ou se Snape acha que eu tenho, ou quer que eu acredite que eu tenho? Não muda nada. Como ele saberia que eu valho alguma coisa? Aposto que se ele realmente me conhecesse, não pensaria assim. Ele não sabe. E de qualquer forma, considerando que eu sou o tal menino que sobreviveu e que Dumbledore é um controlador nato, nunca me deixarão em paz. Pelo menos nas ruas eu mandava. Estou destinado à infelicidade, é um fato. A autoestima ou o que quer que seja não faz diferença quando nada mais importa. Harry fechou o livro com força descontrolada e foi para o quarto. Sentia-se quase tão tenso quanto lá fora antes de sair para correr. Em movimentos curtos e raivosos, Harry se despiu e entrou no chuveiro, abrindo a torneira na temperatura mais alta. Ficou debaixo do jato de água, sentindo-o queimar suas costas e couro cabeludo. Doía, mas era uma dor boa. Vinha de uma fonte externa que ele poderia desligar se quisesse. Mas não queria. A água era agradável, como se seu calor estivesse lavando parte de suas emoções turbulentas, absorvendo a intensidade de sua raiva. Depois de um longo tempo, Harry saiu do chuveiro e se secou com a toalha, o tecido irritando sua pele avermelhada e sensível. Enrolou a toalha na cintura, ainda se sentindo ansioso e tenso, embora a fúria já tivesse passado. Olhou fixamente para o espelho do banheiro, seu rosto cansado e corado refletido nele. Dizem que a aparência externa reflete a essência interna. Será que existe algo de errado comigo que explique tudo o que deu errado? Será que todos estavam certos em fazer o que fizeram porque eu mereci? Harry examinou seu rosto com atenção. Nunca havia parado para se observar direito antes. Cabelos negros e grossos, despenteados, mas fora isso, comuns. Olhos verdes amendoados, de uma cor incomum, mas não anormal. Seu rosto parecia abatido e ligeiramente pálido, e seus olhos estavam com olheiras, mas não era assim que a maioria das pessoas ficava quando estava cansada. Sua pele não era verde, ele tinha 10 dedos nas mãos e nos pés, e seus traços faciais eram todos bem proporcionados. Se a minha aparência não diz nada, deve haver algo tão profundo dentro de mim que está tão errado que não pode ser visto. Snape disse que a opinião dos outros não define o meu valor. Mas se é assim, por que quase todo mundo vê algo de errado em mim? Os Dursleys, todos os vizinhos, as crianças na escola, as pessoas na rua. Mas Jade não achava que eu fosse má. Harry fechou os olhos com força, como se os pensamentos fossem desaparecer com sua visão. Jade tinha ido embora, então não importava. Só restava Snape. E Snape era um mistério que não fazia o menor sentido. Ele se afastou do espelho, sentindo um aperto no estômago, e suas mãos tremeram levemente enquanto vestia o pijama. Saiu do banheiro e se deitou na cama, enfiando o canivete debaixo do travesseiro enquanto se aconchegava sob os cobertores. Tentou se acalmar, não pensar em nada e não se importar com nada, como fazia antes, mas não estava funcionando. Sua mente estava a mil e quase conseguia ouvir os batimentos do coração. Encontre seu lugar seguro. As lembranças de Harry envolvendo Jade eram as únicas que lhe traziam segurança. Harry estava na casa da árvore, esperando por ela. Ele sabia que ela estaria lá, e, de fato, ouviu o farfalhar das folhas e um leve ruído de arranhão, e Jade logo entrou na casa da árvore. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto manchado de lágrimas. Jade nunca chorou. Você está chorando, disse Harry, sentindo-se um pouco perdido. Jade revirou os olhos e Harry ficou aliviado ao ver que ela continuava sendo a mesma de sempre. Você tá com um olho roxo, disse ela no mesmo tom seco que Harry havia usado. Harry deu um leve sorriso como quem diz, touché. Ele olhou para Jade com expectativa, ao ver que sabia que era melhor não perguntar diretamente o que havia de errado. Ela enxugou o rosto com a manga. Eu o odeio, disse em voz baixa. Harry assinou.
Ele podia imaginar o resto. Jade tirou a mochila das costas que costumava carregar consigo, embora Harry tenha notado que estava mais volumosa do que o normal. "O que tem na sacla?" perguntou Harry, assim que terminou de devorar a comida que ela havia trazido. Jade tirou algumas canetas e um bloco de papel da mochila, arrancando a primeira folha e entregando a Harry. Ela pegou uma caneta e se debruçou sobre o bloco, rabiscando uma imagem com tanta força que quase fez um furo no papel. "Desenhe quem você odeia", disse Jade sem levantar os olhos. Harry olhou para ela com estranheza. "O que eu vou fazer com isso? Inflamar e empalderar na parede?" Jade deu uma risadinha, tirando um pequeno objeto da bolsa. Um acendedor. Harry ficou olhando fixamente, um sorriso lento surgindo em seu rosto ao perceber o que ela queria que fizéssemos. "Onde você conseguiu isso?" perguntou Harry, ofegante, com um leve ar de admiração. "Tirei da mesa do Ed." Ela inclinou a cabeça para trás sobre o papel, estendendo uma caneta na direção de Harry. Harry a posicionou sobre o papel, pensou por um instante e começou a desenhar. Pouco depois, quando terminaram, Jade pegou o acendedor e fez menção de atear fogo ao papel. "Espere!" gritou Harry, um pouco frenético. "Você vai incendiar a casa da árvore inteira!" Jade pegou outra garrafa de água. "Podemos apagar o fogo antes que se espalhe", disse ela, como se fosse óbvio, com um olhar ligeiramente maníaco nos olhos. "Mesmo assim", disse Harry, "é melhor fazermos isso lá fora." Jade assentiu com a cabeça, concordando, e sua expressão suavizou um pouco. "Eu deveria ter pensado nisso. Acho que fui um pouco..." Ela parou de falar. Eles desceram da árvore e limparam uma pequena área da mata, removendo folhas e galhos caídos. Com cuidado, ambos colocaram seus papéis no chão. Jade pressionou o polegar sobre o isqueiro e uma pequena chama surgiu. Ela então o encostou no desenho assustadoramente detalhado do rosto que tanto odiava, observando a chama se espalhar lentamente. Em seguida, entregou o isqueiro a Harry. Ambos observaram com uma satisfação sombria enquanto as chamas consumiam os rostos de seus algozes. Harry adormeceu num sono inquieto. Seus sonhos pareciam envolvidos em chamas avermelhadas, imagens surgindo e desaparecendo neles. Jade, Snape, Dumbledore. Harry acordou abruptamente, um pouco depois das 6. Seus sonhos, embora diferentes de seus pesadelos habituais, o haviam perturbado. As chamas pareceram tão reais que Harry sentiu calor só de pensar nelas. Harry então percebeu que estava suando bastante. Que estranho, parece que o incêndio foi real. Harry tomou um banho frio, e a ironia de suas ações não lhe passou despercebida. Um banho escaldante na noite anterior para absorver o calor intenso que sentia por dentro, e agora um banho frio para lavar o calor por fora. O fogo é um elemento interessante, refletiu Harry, com os pensamentos um tanto fragmentados. Destrutivo. Mas será que a Terra conseguiria sobreviver sem ele? Provavelmente não. O fogo pode destruir, mas também pode purificar as coisas, se não as destruir primeiro. Algumas coisas são irrecuperáveis de qualquer forma. Algumas coisas é melhor que sejam destruídas. Seco e vestido, Harry desceu as escadas. Era cedo demais para o café da manhã, então foi para a biblioteca. De qualquer forma, não estava com vontade de comer. Acomodou-se em sua poltrona favorita, sem nem se dar ao trabalho de abrir um livro. Ficou olhando para a parede. Sentia-se um pouco vazio, exausto, como se tivesse corrido quilômetros e quilômetros e simplesmente não conseguisse continuar. Havia uma leve dor no peito e Harry mal conseguia mexer um dedo. Controle-se, recomponha-se. Você precisa estar preparado, não fique aí parado como um inútil. Mas, apesar de todas as suas autoadmoestações, Harry simplesmente não conseguia se importar. Depois de um tempo encarando, Harry se levantou e caminhou em direção às altas janelas da biblioteca, quase sem perceber o que estava fazendo. Então, ele se deu conta do que o havia atraído até ali. Está chovendo. Na verdade, estava chovendo torrencialmente, e Harry conseguia ouvir trovões ocasionais ao longe.
O som das gotas de chuva caindo no chão era confortante. Quase em transe, Harry saiu da biblioteca e entrou pela porta da frente. Sentiu grandes gotas caírem pesadamente sobre sua cabeça, seus ombros, seu rosto, enquanto permaneceu parado por um tempo até que seu corpo ficou completamente encharcado. A chuva está apagando o fogo. Mas será que é tarde demais? Será que já foi destruído? Harry caminhou em direção à sua árvore e sentou-se embaixo dela, com os braços ao redor dos joelhos. As folhas da árvore abafavam um pouco o som constante da água caindo. Água é o oposto do fogo, mas de certa forma é igual. Também pode queimar, e destruir, e purificar, mas não a mim. Harry sentiu gotas de chuva escorrerem pelo rosto, quase como lágrimas. Mas não eram lágrimas. Harry não conseguia chorar, não chorava há anos, não desde o dia em que percebera a futilidade disso. Ficou sentado sob a árvore por mais um tempo, até que ouviu um farfalhar. Olhou para cima. Snape caminhava em sua direção, sua capa esvoaçante ficando cada vez mais úmida. Sr. Potter. Harry relaxou um pouco. Snape não parecia particularmente zangado. Venha. Harry ponderou por um instante, depois levantou-se. Snape, quase hesitante, colocou a mão no ombro de Harry para guiá-lo em direção à casa. Harry se encolheu diante do toque. Não era que ele estivesse com medo exatamente. Ele já sabia há algum tempo que o toque de Snape não era perigoso. Na verdade, fazia Harry se sentir aquecido por dentro, como se estivesse sendo envolvido por um cobertor grosso. Mas Harry não podia aceitar esse tipo de conforto. Não agora. Ao atravessarem a porta da frente, Snape brandiu a varinha ao seu redor, secando suas vestes. Você também? Harry deu de ombros. Desta vez, Snape não pediu uma resposta verbal. Ele acenou com a varinha ao redor de Harry, cujas roupas pareceram subitamente secas e quentes. Isso fez sua garganta doer. Harry engoliu seco, tentando se livrar da sensação. Não adiantou. Café da manhã, Sr. Potter. Snape dirigiu-se à cozinha e Harry o seguiu. Ambos se sentaram para comer e o silêncio reinou por alguns instantes. Sr. Potter, disse Snape de repente, você gosta de ser bem encharcado enquanto está completamente vestido? Harry enrijeceu. Eu gosto de chuva, respondeu ele na defensiva. Snape assentiu com a cabeça, olhando para Harry. Você foi informado sobre o perigo potencial de se posicionar embaixo de uma árvore no meio de uma tempestade? Harry ergueu as sobrancelhas. Seriamente? Isso é realmente provável? Snape pressionou as palmas das mãos sobre a mesa. É imprudente colocar-se em uma posição em que possa sofrer dano, independentemente da probabilidade de um evento perigoso ocorrer. Isso depende. Harry, no entanto, disse o que imaginou que Snape queria ouvir. Serei cauteloso durante futuras tempestades, senhor. Snape inclinou a cabeça, seus lábios se contraindo levemente. Junte-se a mim no laboratório depois do almoço. Enquanto mexia sua poção, uma solução em inchaço, desta vez, Harry encarava a substância espessa, porém estranhamente translúcida. Ele podia ver seu reflexo olhando para ele com uma expressão tão vazia e cansada quanto ele se sentia. Mexa 6 vezes no sentido horário. Harry observou seu reflexo se distorcer enquanto mexia. Parecia estranho agora, mas ele não conseguia desviar o olhar. Deixe a poção ferver em fogo baixo por 4 minutos. Enquanto isso esperava, uma impressão começou lentamente a surgir em sua mente enquanto o rosto de Dumbledore passava diante de seus olhos. Lentamente, firmemente, como se uma força magnética o impelisse a movimentos, Harry levou a mão ao bolso para tocar um pequeno objeto de metal. Quase podia ver o brilho de seu canivete afiado e sempre fiel. Uma súbita sensação de calma o invadiu.